Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Pode Deixar Que Eu Conto. Eu sou Ingrid Valério, jornalista da Amazônia, e nós estamos aqui com o propósito de contar histórias de pessoas que acreditam na economia do nosso estado de Rondônia e também da Amazônia, logicamente. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial que eu já estava querendo entrevistar há algum tempo, desde quando eu assisti uma palestra dele, fiquei com ele na minha cabeça e hoje está se realizando, no segundo episódio. Antes de começar o nosso programa, eu tenho que agradecer aos patrocinadores que acreditam no podcast, que acreditam em uma jornalista da Amazônia, que acreditam no meu projeto, que é o Salão Divine Beauty, a Strike 364, muito obrigada, César, por tua parceria, e também ao Rondônia Agora, né, que está ajudando a gente aí na divulgação desse projeto e amplificando as vozes das pessoas que estão aqui ao meu lado acreditando nesse projeto. Vamos começar então. O convidado de hoje, que eu estou recebendo, é um profissional que se tornou referência na área contábil e também no universo digital. Eu falo com um cara, gente, ele é forte, tá? Ele tem 19 mil inscritos no YouTube, tá? Ele é mentor, né? Ele tem um canal que se chama André Contador, né, no YouTube. Já ultrapassou 800 mil visualizações. Ele se tornou uma voz ativa aí da contabilidade. E ele tem um escritório também, que é o Carvalho Contabilidade. Inclusive, ganhei um brindezinho aqui, ó, dele. Carvalho Contabilidade, há 10 anos no mercado. Seja muito bem-vindo, André Carvalho. Boa noite. Boa noite, obrigado Ingrid, obrigado a todo mundo que está aí pela oportunidade, né? Agradecer de estar participando desse projeto aqui logo de cara, né? Nos primeiros episódios aí. Desejo que seja uma conversa muito legal e que desejar muito sucesso para o projeto de vocês e contem sempre conosco. Muito obrigada. André, então vamos lá, vamos começar conhecendo o André fora do lado profissional. Quem Sim. é André Carvalho fora do LinkedIn, fora do currículo? Ingrid, eu costumo falar que eu gosto de falar isso para as pessoas, né? Para os mentorados principalmente, para as pessoas que estão iniciando, que o André é uma pessoa comum como qualquer outra. Né, que tem uma história aí, eu acho que ouvindo um pouco o Zogby hoje aqui também, nos bastidores ali, a gente consegue perceber que os empreendedores, as histórias, elas se entrelaçam um pouco, né? Porque elas têm um pouco desse viés de superação. Então, eu acho que, se eu fosse me definir, eu acho que eu definiria como uma pessoa que tem esse poder de superação. De acreditar quando ninguém acredita, de persistir quando todo mundo tá contra. Porque o empreendedor no Brasil realmente é isso, é você remar contra a maré. Quando todo mundo está indo para um lado, você está indo para o outro. Então, acho que eu me definiria dessa forma, uma pessoa que acreditou nos seus sonhos, acreditou nos objetivos e nada mais do que você está colhendo aquilo que você plantou, né? Então, eu sempre falo muito isso, acredito muito isso na lei da semeadura, né? Você vai colher o que você plantar. Então, não tem muito para onde a gente direcionar, não tem mágica, né? Eu costumo dizer isso. Então, acho que eu me considero uma pessoa que buscou essa superação a todo momento. Perfeito. E quem que é o André fora essa parte da superação, fora a parte do trabalho? O André é família, pai? Sim, pai. Pai. O André que é casado, o André que que nasceu em Porto Velho, Nasci né? em Porto Que é Velho, daqui. Quem que é você? Me conta um pouquinho da sua trajetória. Então, assim, é uma família bem tranquila, assim, né? Bem humilde, mas uma família, meus pais muito trabalhadores, honestos pra caramba. Acho que a maior referência que eu tenho hoje, eu posso dizer, são meus pais, né? Meu pai e minha mãe lavadeira, meu pai vigilante, mas pessoas que nunca deixaram faltar nada pra gente. Então, eu acho que eu tive uma infância bem tranquila, morei em bairros aqui em Porto Velho que muitas pessoas acham que, poxa, existe esse bairro, né? Por exemplo, bairro Pantanal, bairro Cunhã, são bairros bem periféricos da nossa região aqui, mas que isso, de uma certa forma, não deixou que nos moldasse para o caminho ruim, né? Porque a gente vê essa correlação muito grande hoje de que o fato de você ter poucas oportunidades quando você é ainda muito jovem, isso determina e condiciona o teu futuro. E eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, é claro que quanto mais dificuldade, você também não vai ter tanta facilidade, mas eu acho que isso também molda o teu caráter para você buscar essa evolução.
Então, eu acabei tendo uma infância muito parecida como de qualquer outra criança que mora em periferia, em localidades humildes. Sempre estudei em escola pública, né? Estudei no Padrão, depois fui para o Barão de Solimões também. E aí eu fui muito curioso sempre. Então, procurava muito entender as coisas, como funcionavam. Nunca fui o melhor aluno da escola, né? Como as pessoas imaginam, né? Tipo, o cara chegou ali porque o cara é muito inteligente, ou então ele estuda muito, ou então ele tem um QI, não sei o quê e tal. Muitas vezes não é. Eu acho que é mais essa força de vontade mesmo. Então, eu fui construindo isso, entendendo as dinâmicas, né? E como a gente ouve falar muitas vezes, a gente vai por alguns caminhos que a gente não escolhe realmente. Quem escolhe é Deus. Porque eu estava totalmente direcionado para um caminho que era a área do esporte, sempre gostei muito, né? Apesar de não aparentar, mas eu gosto muito de esporte, pratico muito esporte, futebol. Hoje estou no tênis também, estou começando a treinar tênis para buscar um outro segmento. E a minha vontade era seguir esse caminho. Mas aí, com dificuldades, me matriculei, meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar a educação física para mim, acabei não cursando. E depois eu fui para contabilidade, né? Por questões do destino aí e tudo mais. Mas assim, sou um cara bem tranquilo, né? Tô casado há 15 anos, né, com a Amanda. A minha filha fez agora 9 anos, agora em novembro, a Isabela também. Isabela é Então, Amanda. tipo, hoje assim, sempre fui um cara muito tranquilo, com a questão financeira também. Sempre fui um cara bem controlado, um cara bem. Desde quando o pessoal fala assim, né? Eu tô com dificuldade porque eu não tenho dinheiro, mas dinheiro não resolve o problema, né? Para quem tem problemas, o dinheiro não é solução, porque o dinheiro ele não vai resolver se você não for controlado, se você não souber usar e administrar esse dinheiro, né? Então, eu Exatamente. sempre fui muito tranquilo quanto a isso. E, e aí, o meu irmão é contador também, né? Há mais de 35 anos, é o meu irmão mais velho, é o primogênito aí da família, ele tem 53 anos agora e há 35 anos que ele está na contabilidade. E aí, um belo dia eu estava desempregado, terminei o segundo grau sem saber o que fazer, ali, sabe, naquele limbo que você fica. Sim, Você termina o é segundo aquela grau e indecisão, você né? Aquela fase difícil. e você não sabe o que fazer, você não Sim. tem um direcionamento, né? E fui ajudar meu pai na casa de ração, que ele tinha ali no Coab, morei no Coab também uma época. E aí a minha mãe falou pro meu irmão, ó, o André tá parado aqui, de repente dá uma oportunidade para ele ir pro escritório, para ele tentar ajudar em alguma coisa, que ele tá aqui sem fazer nada, né? E aí, graças a Deus, meu irmão ouviu ela, me deu a oportunidade. E aí eu fui lá pro escritório dele e aí o resto a gente foi construindo, né? Aí eu entendi que muitas vezes a gente tem que acabar buscando algo que realmente a gente ainda não aprendeu a amar. Porque eu vejo muito pessoal romantizando as coisas, né? Você tem que fazer o que você ama, porque quando você faz o que você ama, você não trabalha nem um dia. Na teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim, porque eu creio que você tem que fazer algo também que você veja que você pode ter uma rentabilidade. Porque imagina, né? Você trabalhar só naquilo que você ama e você não ter rentabilidade sobre aquilo. Qual o sentido que tem? De repente, quando você atingir o nível dos grandes bilionários aí que depois vão fazer filantropia, ok, né? Mas aí, como eu estava no escritório de contabilidade, eu fui pelo caminho mais prático. Já que eu estou aqui dentro, eu vou estudar contabilidade. Que aí a minha mente era o quê? Se eu estudar 4 anos, não é possível que daqui 4 anos eu não vou estar ganhando pelo menos o dobro do que eu ganho hoje. Então era um raciocínio lógico, né? Se hoje eu não sou formado e eu ganho X, quando me formar eu vou ganhar 2x. Simples assim. Comecei aos trancos e barrancos também, sem ninguém me ajudando, pai e mãe não tinha mais condições de me ajudar financeiramente. E com o salário que eu ganhava, eu me matriculei na finca lá, pagava a bolsa rotativa na época, né? Na época não tinha fiéis. Tinha fiéis, mas eu nem conhecia muito bem. Fui lá, fiz a minha matrícula e fui pagar a mensalidade de contabilidade naquela época, eu acho que era uns R$ 500 por mês. Eu pagava metade, né? E quando eu me formasse, eu pagaria outra metade. Tanto é que eu paguei por 8 anos a minha faculdade. Depois que eu me formei, ainda continuei pagando. Então, acho que é isso. Eu acho que muitas vezes o que falta é isso, né? A pessoa começar alguma coisa, terminar aquilo, né? Eu tinha muito essa dificuldade de começar as coisas e não terminar. Começava algo e parava, começava algo e parava. E dessa vez eu fui decidido. Falei, não, agora eu só paro no dia que Deus mesmo falar, ó, não é para tu fazer isso. Então fui, consegui terminar com bastante dedicação, muita dificuldade, né? Como tudo na vida. E aí depois a gente foi galgando aí outros caminhos, outras coisas, mas assim, sempre na base ali de buscar a honestidade, né? Não querer passar por cima de ninguém. Como eu falo, sempre a minha referência são meus pais aí, né? Que apesar de todas as dificuldades, conseguiram criar aí 3 filhos, né?
Eu tenho 5 irmãos, na verdade, mas mais 3 é por parte de pai e mãe, 3 só por parte de mãe, do primeiro casamento da minha mãe. Mas mesmo assim, com muitas dificuldades, eles conseguiram criar esses 3 filhos. Então hoje eu me deparo às vezes pensando que as pessoas olham de fora e falam assim, poxa, o André tá bem, o André tem um escritório, o André tem isso, o André é aquilo, o André não sei o quê. Só que eu sempre falo, as pessoas gostam de se comparar com a tua trajetória e não com o que você passou, né, naquele período. Então quando você vê uma pessoa ali num certo nível, você muitas vezes não chegou naquele certo nível porque você ainda não passou por tudo que aquela pessoa passou. Então não tem como eu me comparar com uma pessoa que está começando. Ou a pessoa que está começando a comparar. Por exemplo, eu não tenho como comparar com o meu irmão lá, que está há 35 anos. Porque ele já tem mais história do que eu, já passou mais coisas do que eu. O Zog estava aqui hoje, né? Não tem como eu comparar com um cara que já tem 30 e poucos anos de mercado, uma empresa com 20 e poucos anos de mercado. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar nessas pessoas, mas procurar construir a nossa própria história nos desafiando, não nos comparando, né? Porque hoje a internet ela traz essa comparação a todo momento, né? Você abre o Instagram, tem ali um cara perfeito, com um escritório perfeito, com milhões de clientes, com tudo isso, pá, e você, poxa, eu sou um nada, né? Mas será que se você olhar 10 anos atrás, 15 anos atrás e ver como você está hoje, você vai perceber a evolução que você teve? Com certeza. André, a gente falou um pouquinho de família, e eu fiquei curiosa. Os seus pais, eu sei que você é rondoniense, seus Sim. pais são daqui? Eles vieram de fora para trabalhar aqui? Como que foi essa A história? minha mãe é rondoniense, ela é de Guajará-Mirim, e o meu pai é do Ceará, ele é nordestino, né? Ele veio para cá na década de 70 para servir o quartel. E veio para trabalhar. E veio para trabalhar, como todo nordestino, né? A gente fala que Porto Velho é a filial do Ceará, né? Eu atendi um cliente uma vez que uma construtora, ele falou, André, hoje eu fiz uma entrevista com 20 pessoas, 15 era do Nordeste. Nossa. E aqui é uma filial do Ceará, aqui é uma filial do Nordeste, porque é quente também, né? Igual o Nordeste. E tem muito nordestino. Porto Velho é muito imigrante, né? Muito imigrantes aí do Nordeste. Então meu pai veio para cá também nessa premissa, né, de querer sair de uma cidade do interior, que ele morava, nasceu no Nordeste, aí foi para o Maranhão, foi para o Pará, aí a família se construiu ali no Pará. E ele veio buscar oportunidade, né? Ele foi comerciante muito tempo. Eu acho que, no fundo, eu trago um pouco desse feeling dele de empreendedor, que ele também sempre foi muito persistente, apesar dele não ter conseguido se manter muito longevo com as empresas, mas ele foi muito persistente, né? Trabalhava CLT, aí largava o CLT e voltava para empreender de novo. E aí as coisas foram se construindo e eu acho que eu sou o mais novo, né, dos 6 irmãos e tenho assim, um orgulho tremendo de hoje estar com meus irmãos lá trabalhando comigo também, o Alex, que trabalha comigo no departamento societário, a Alessandra, que é do fiscal, o Marcelo no departamento pessoal, né? Todo mundo trabalhou com meu irmão, com o Márcio também. Então a gente é uma família de 5 contadores. Então eu acho que 5 contadores. Gente, dá para entrevistar um a cada episódio aqui. Dos 6 irmãos, né? Completar a temporada. Pois é. Dos 6 irmãos, só a minha irmã que cursou contabilidade, mas não concluiu, mas ela é empreendedora também, tem uma fábrica de polpa de fruta e tal. Tem um pezinho lá, né, também. Tem um pezinho lá, faltou um pouquinho para ela concluir. Então, acho que, até falando um pouco da Carvalho, ela começou como uma empresa familiar realmente, né? Eu e meu irmão. Depois eu contratei minha irmã, minha esposa trabalha comigo também. Então, até minha sogra trabalha comigo também, então é uma grande família mesmo. E eu acho que muita gente fala, né, a empresa familiar não dá certo, por que isso, por causa daquilo. Mas eu penso o seguinte, cara, vou na contramão. Às vezes você tem que procurar ajudar as pessoas mais próximas primeiro, né? Não adianta eu querer ajudar um fulano, um cicrano, se eu não estou ajudando nem minha família. Então, eu olho muito para isso, sou um cara que penso muito na minha família, olho muito por eles. E tenho só gratidão a Deus por eu poder estar proporcionando o que eu posso proporcionar hoje para eles. Mérito meu e mérito deles também que estão lá, né, trabalhando, suando a camisa, fazendo o melhor que eles podem pelo escritório. Então, acho que isso é um diferencial que me deixa bem feliz no final do dia, igual o Zog falou ali, né? Sim. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas o que você planta ali de legado para as pessoas que você convive, eu acho que é o mais importante. Tipo, quando o André não estiver mais aqui, o que as pessoas vão lembrar do André, né? Então, acho que isso é bem, bem interessante. André, a gente tem um exemplo disso muito interessante, que no nosso primeiro episódio, eu entrevistei o Augusto Pelúcio. E aí, para minha surpresa, ele comentou que o Sapiens, o grupo Sapiens, né, é uma empresa familiar. E todos, né, começou com o pai e o filho estava ali dentro e sempre, né, os outros filhos sempre muito envolvidos.
E aí, eu até comentei com ele sobre isso. As pessoas falam muito que empresa familiar é ruim, não prospera, não, isso, É, naquilo, é cheio de problema, envolve família e não dá certo. E não, a gente tem provas concretas disso, né? O Grupo sim. Sapiens hoje tem aí, né? Atua em vários estados, não só Uhum, aqui em Rondônia, tem diversas empresas dentro do perfeito. grupo. E mais um exemplo, então, vindo Mais um aí exemplo. de você, né? Parabéns, viu? Existem as exceções, né? É claro que se você não colocar, não implementar uma cultura, não implementar o respeito, Sim, sim. né? Eu acho que qualquer empresa que não tem respeito, não tem ali uma harmonia entre as pessoas que trabalham, a tendência é que crie um ambiente ruim de trabalho, né? Uhum. Mas a gente procura implementar um ambiente tranquilo, um ambiente onde a gente proporciona, além do cuidado, né, com as pessoas que trabalham com a gente, mas o respeito também. Saber que a gente é ser humano, né? É como o Zog me falou também, eu estou citando muito ele aqui porque eu assisti praticamente toda a entrevista dele. Uhum. E é um cara também que passa muita inspiração pra gente de que você tem que cuidar das pessoas, né? No final do dia é isso que importa, né? Cuidar das pessoas e as pessoas se Exatamente. sentirem bem de trabalhar onde elas estão ali. Exatamente. E manter os limites, estar dentro das regras, uma das coisas que ele comentou também, que eu nem sabia que existia, Uhum. ele fez cursos de gestão familiar dentro da Olha empresa. aí. Então, assim, ele busca muito conhecimento para trazer e para Uhum. fazer dar certo, Para né? fazer dar certo. É Perfeito. muito interessante, viu? Vamos lá. Você falou das suas primeiras referências, Uhum. seus pais. Certo. Seguem sendo suas referências ou tem outras pessoas que te inspiram no meio do caminho? A gente vai passando o tempo, a gente vai. Meu próprio irmão, né? O Márcio, que é contador há mais de 35 anos também, é uma inspiração para mim. A gente vai conhecendo outros contadores também, que eu posso citar como inspirações. Um cara que eu admiro muito, o Diego Melo também aí, que é um contador aqui da nossa região também, né? Que é Uhum. lá da CEP, é um cara que eu admiro bastante. Ele tá à frente também E isso, ele tá do... ali, é um cara muito engajado, é um cara que vende muito bem Rondônia, que é uma coisa que eu faço muito bem também, Uhum. através dos benefícios fiscais que a gente tem aqui no nosso estado, né? A gente traz muita empresa de fora para cá, Ele tá à frente do sindicato, né? do Sescap. Do Sescap, isso, do Perfeito, ele está à sindicato. frente do Sescap. Eu faço parte do Sescap também ali na diretoria, né? Uhum. Lá no CRC também eu estou como suplente, lá como conselheiro suplente. Então, e aí a gente vai construindo. É engraçado, né? Que às vezes a gente busca referência longe, né? Uhum. Tipo, minha referência é o Steve Jobs, minha referência é o Flávio Augusto, minha referência é não sei quem, os grandes empreendedores. Claro que os caras são. Mas, assim, eu acho que a gente, às vezes, tem pessoas do nosso lado também que podem agregar tanto e a gente não olha por puro preconceito. Uhum. Por achar que aqui não pode ter pessoas que são tão inspiradoras quanto, né? Então, aqui eu vejo, cara, tantos contadores assim que eu vejo que são inspirações para mim continuar buscando, crescendo. E aí eu vou buscar isso também um pouco lá fora, né? Um pouco dessa fonte, né, de ensinamento. Então, eu contrato muita mentoria de contadores fora para entender como é que eles estão fazendo, como funciona. Então, eu acho que fica até uma dica para os contadores que vão assistir o podcast, porque às vezes a gente mergulha tanto no operacional no dia a dia da contabilidade, a gente esquece que nós somos empreendedores. E esquece também que nós temos que aprender a todo momento. E aprender com outros contadores que estão no nível acima do nosso. Uhum. Né? Às vezes deixar um pouco de orgulho de lado e voltar para a cadeira da escola e falar, eu sou um aluno agora, eu quero aprender Sim. com você. Como que você conseguiu chegar em 500 clientes? Porque eu tenho 150, eu quero chegar em 500, como é que eu faço? Qual é a estratégia que tu usou? Como é que você fez isso? Né? Então, eu acho que essa busca incessante e esse investimento contínuo é que faz você ter um crescimento em grande escala, para que você possa continuar realizando os seus sonhos, né? Uhum. Aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre. Então, assim, essa questão da inspiração, eu acho que você tem que sempre ter e sempre reformular isso. Eu acho que você não pode também ficar cegamente inspirado numa pessoa só. Aquela pessoa tem que servir de inspiração uma fase e você buscar uma outra fase, porque senão você fica cego e acaba concordando com tudo que aquela pessoa faz, mesmo que ela esteja errada. Uhum. Porque você tem que partir desse pressuposto, que às vezes a pessoa que está te dando uma mentoria, alguma coisa, ela pode estar errada em algum momento. Então você não ficar cegamente inspirado somente naquela pessoa. Nossa, aquele cara ali, o que ele falar para mim é um Deus. Não. Você vai pegar as coisas boas, as coisas ruins, separar, pegar e absorver o que é bom para você e passou aquela fase, busca um outro mentor, uma outra inspiração, porque assim você vai subindo de nível, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa busca
caminhando também por outros segmentos, né? Por exemplo, às vezes não é só olhar para um contador que é a tua inspiração, às vezes olha para um outro empreendedor de outro segmento, um cara que faz outra coisa, porque eu acho que isso vai te trazer, acima de tudo, repertório. Hoje o empresário precisa disso, né? Precisa ter repertório, precisa saber falar um pouco de cada coisa, precisa entender um pouco de mercado financeiro, um pouco de contabilidade, um pouco de jurídico, então um pouco de venda. Habilidades, né? Precisa ter habilidades, né? Habilidades assim que você pode, em qualquer mesa que você senta, você pode conversar, você pode trocar ideia e pode agregar para aquela conversa ali. Então, acho que isso é importante. Eu sou um cara que procuro ler coisas diversas, não só contabilidade. Procuro ler um pouco sobre temas que são temas ali, leves, né? Para que você entenda sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal e aumentando meu repertório. Porque, que nem eu falo, hoje eu me vejo muito mais como empreendedor do que contador. Contador é a minha profissão, né? Mas eu sempre falo que eu estou contador, eu não quero ser contador para sempre. Então eu quero daqui a um tempo partir para uma nova fase, né? Uma nova fase da minha vida, onde eu possa ter um negócio rodando ali, eu buscar fazer uma outra coisa, focar nas consultorias, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então é isso, eu acho que a gente precisa ter essas metas aí de longo prazo. Com certeza. André, você falou que começou a sua relação com o trabalho ali dentro do escritório com seu irmão, não é isso? E como que começou, de fato, Carvalho Contabilidade, a empresa do André? Como que foi para você seguir sem ele? Tá, tem Eu refletindo algum tempo atrás sobre essa minha trajetória, né? Sempre que eu comemoro um ano assim de aniversário, eu reflito muito, né? Pô, mais um ano, né? Refletindo um pouco o que já passou, as coisas que já aconteceram comigo. E tem sempre um ponto que o meu pensamento me leva, que é lá para quando eu fui fazer um curso de auxiliar comercial lá no Senac. Que eu fui aluno do Senac e depois eu fui professor no Senac. Então, por que eu vou lá no Senac em 2004, 2003 e depois eu volto aqui para Carvalho? Porque lá no Senac, eu até falo que esse curso de auxiliar comercial, não sei se tu lembra disso, não sei se a gente é da mesma geração, acho que sim. Eu acho que sim, né? Não sei. Na época, o que acontecia? Tinha um incentivo do governo que ele falava o seguinte: eu vou contratar aqui um menor aprendiz, ele vai estudar durante um dia ele vai para um dia ele vai para o trabalho, né? E outro dia ele vai para a escola ali e tal. A escola vai todos os dias, mas ele vai intercalando com a empresa. E aí aquilo fazia um abatimento no imposto de renda da empresa. Então a empresa contratava muitos jovens. E eu fui trabalhar ali no supermercado Superbem, como empacotador. E aí eu ia para o mercado um dia e um dia eu ia para o Senac. Um dia eu ia para o mercado, um dia eu ia para o Senac. E lá no Senac que eu fui começar a ter essa imersão no mundo do empreendedorismo. Por quê? Porque lá eles colocavam a gente para aprender telemarketing, vender pelo telefone. A gente tinha que fazer uma ligação real. A gente pegava o telefone e ligava para alguém. Tinha professor de empreendedorismo. Isso eu tinha 13 para 14 anos. Era prática já, né? Prática. E aí eu me lembro até hoje de um professor meu, não lembro o nome dele. Ele era bem altão assim, um grisalho, cavanhaque. Eu lembro da fisionomia dele muito bem porque foi um dos momentos mais felizes que eu tive, porque eu fui um dos últimos a entregar um trabalho. Ele passou um trabalho, né, sobre empreendedorismo e tal, e pá, e todo mundo fez rapidinho e entregou. Eu fui o último e todo mundo começou a achar graça, assim, né? Falar, poxa, o André foi o último, né, entregou por último. E quando ele pegou o material, aí ele falou bem assim: o aluno aqui que fez o melhor trabalho foi o André. Aí eu fiquei assim, né? Falei, poxa, mas eu fui o último a entregar. Ele falou, porque ele deu uma resposta com tanto detalhe, a explicação que eu estava precisando, que eu estava buscando, era isso realmente que ele escreveu aqui. Porque ele não teve pressa, ele fez com todos os detalhes e isso mostra o interesse dele pelo assunto. Não era algo superficial. Não era algo superficial. Eu, de fato, fui e estava envolvido. E aí, por que eu trago isso para esse momento de agora? Porque aquilo ali, querendo ou não, foi uma fagulha e um start para que eu conseguisse ter o sucesso que eu tenho hoje. Porque são coisas pequenas que depois você vai encaixando no quebra-cabeça e vai entendendo. Tipo, ali já era uma habilidade que eu tinha. Sim. Mas só que o que acontece? A gente não tem ninguém para olhar para você e falar, ó, esse menino aqui é bom nisso. Manda esse menino estudar qualquer coisa aí, tira 7, 6, o importante é passar. O negócio é passar de ano, né? Então o problema é esse, as pessoas não focam nas habilidades principais da pessoa. Elas focam justamente em fazer a média. Por isso que o ensino no Brasil é tão ruim.
Porque se a pessoa é bom em matemática e ela é ruim em português, o que eles vão fazer? Em vez deles mandarem ela estudar mais matemática, eles vão mandar ela estudar mais português, para que ela consiga a média. Pelo menos passar de ano, né? Passar de ano. Então, naquela fagulhazinha ali, com o tempo eu fui entender, né? Que eu falei, poxa, aí eu passei por tanta coisa e aquilo ali moldou bastante. Então, por exemplo, estava lá em 2011 na faculdade, aí eu saí do escritório do meu irmão, fui trabalhar com um amigo meu que já era técnico em contabilidade, e aí ele propus para ele gente montar a primeira sociedade. A gente montou a sociedade lá, 2012, aí depois uma professora minha, a Eline, entrou como sócia também. Ela é até contadora até hoje, trabalha com contabilidade, a Eline Brasil. Ela é do Sescap também e tal. E aí, ali a gente teve outra sociedade, não deu muito certo. A gente montou uma outra sociedade com o Elisaldo, a gente montou a Aliança Assessoria Contábil. E aí também a gente ficou um tempo. E aí depois, em 2013, a gente fez a dissolução. E aí com a dissolução, foi na época que eu passei no CRC também, porque os outros escritórios que eu tive, nem eu tinha CRC ainda. Eu trabalhava, mas quem assinava era o meu sócio, né, e tudo mais. Então, Deus faz tudo perfeito, né? Eu desfiz a sociedade, fiz a prova e consegui passar. E aí, em 2014, a gente constituiu o CNPJ, que é a Carvalho, montou o escritório, com um escritório bem simples, né? Pouquinhas coisas, uma mesa, uma cadeira, um notebook, e o meu irmão estava vindo do Rio de Janeiro, que ele estava trabalhando lá. E eu falei para ele, ó, tirei meu CRC agora a gente pode trabalhar. Vamos trabalhar. Ele é especialista em licitações, então ele trabalha muito nessa área de licitações, e aí a gente montou o escritório em 2014. Eu peguei uma parte dos clientes que eu tinha levado para a Aliança, eu trouxe junto comigo, já importadores na época, alguns importadores que a gente atendia, e alguns clientes que eram da minha carteira há muito tempo, porque confiavam no meu trabalho, né? Já tinha alguns clientes ali que eram meus ali, e os caras, o André saiu, eu vou com ele. Então eu trouxe alguns clientes, e aí é uma coisa até para as pessoas que estão assistindo pensar. Eu tinha muito medo de desfazer minha sociedade, sabia? Porque eu achava assim, poxa, eu tô ganhando 3 mil por mês aqui, e agora, sem meus sócios, como é que eu vou fazer? E passaram-se 60 dias, eu estava ganhando mais do que eu estava ganhando lá já. Nossa, olha então, assim, sociedade, ela tem que se complementar, ela tem que ser bom para ambos, né? Porque quando você começa a achar que você está trabalhando mais que o fulano está trabalhando mais que o cicrano, aí começa aquela disputa, aquela coisa, pode sair porque o caminho é a dissolução. Então, minha mãe sempre fala, né, que tem males que vêm pro bem, e esse foi um dos males que aconteceu comigo, que na época eu não entendi muito bem, né, porque eu não queria desfazer a sociedade, mas foi uma decisão dos outros sócios, eu acatei, mas é que nem eu falo, a gente cria um plano e Deus cria outro. Sim. E ali eu fui seguir minha vida, e graças a Deus a gente tem crescido. Hoje, quando eu mudei para lá em 2014, eu estava com uma média de 15 a 20 clientes. Né? Hoje a gente está com uma carteira de 150 clientes no escritório, clientes de todo o Brasil praticamente. Aí a gente traz muitos clientes de fora para cá, de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais. Então a gente tem muitos clientes de fora aqui, né? Então a gente fala que hoje a gente vende Rondônia para outros estados, a gente busca esse desenvolvimento a cada passar de tempo. E essa crescente aí, graças a Deus, vem em breve aí, até uma notícia de primeira mão, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter a nossa sede própria. A gente já está aí já nas tratativas, já começou as obras, né? A gente espera aí que até o final do ano de 2026 para 27, começo de 27, a gente já possa estar lá na nossa nova sede, porque eu tô nesse local que a gente está hoje há 10 anos aluguel ali, né? No mesmo local. Sim. E graças a Deus, assim, eu tenho um respeito muito grande pela pessoa lá que aluga pra gente, que confiou na gente, né? A gente tem uma relação muito legal, mas a gente entendeu que era o momento de dar o próximo passo. Sim. De, mais uma vez, ir na contramão, né? Todo mundo falando que Rondônia vai acabar, que isso, que aquilo, que vamos embora daqui, que isso aqui vai virar mato. E eu falei, então, mais uma vez, vamos apostar em Rondônia, vamos na contramão, tá todo mundo indo embora, então eu vou fincar meus pés de vez aqui, montar nossa sede, montar nossa estrutura, porque a contabilidade não tem fronteiras. Eu atendo clientes no Brasil todo, aqui em Rondônia, e vou continuar aqui, se Deus quiser. Perfeito, olha só. Então, a novidade aí para 2026 é a sede própria da Carvalho Contabilidade. André, na sua trajetória, tem os erros, tem os acertos, tem os dias bons, os dias ruins. Tem alguma coisa que te marca, assim, que você olha para trás e pensa, poxa, sabe, valeu a pena, é por isso que eu continuo tentando, foi isso que me fez continuar? Olha,
tem alguns momentos, né, importantes, assim, que a gente... Eu sei que não é só um, né? A nossa trajetória é extensa e a gente vive muitos momentos. Tem alguns Você momentos... pode até destacar alguns, assim, pode ficar à tem vontade alguns, para falar mais de um. tem alguns momentos importantes. Eu acho que é quando o cliente acredita em você, né? Você consegue passar credibilidade para o cliente, porque eu acho que a contabilidade é muito isso. É de confiança, né? A pessoa tem que confiar em você para que você possa desenvolver um bom trabalho. Então, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que estão comigo há 12 anos, né? Então, isso conta muito, porque o cliente, quando ele entra, ele pode ficar, se ele fica um período de tempo e sai, às vezes ele gostou do teu trabalho. Se ele fica um período de tempo ali, passou 5, 6 anos e começa a te indicar para outros, é porque o teu trabalho foi excelente. Então, acho que foi muito marcante, assim, quando eu desfiz a sociedade na época, e alguns clientes questionaram, né, se eu teria condições de atender realmente, porque, poxa, eu estava saindo do escritório que tinha 4, 5, 6 pessoas ali, e eu ia para um lugar que era só eu e meu irmão. Então, eu fui muito questionado quanto a isso. Tive que provar que eu conseguia, tinha que provar que eu tinha capacidade. Então, esse momento me marcou muito, essa transição de eu realmente ter essa, mais uma vez, né, ter essa mentalidade para superar. Superar mais um obstáculo, superar mais uma coisinha ali, porque não é fácil você estar acostumado ali naquele ambiente. Poxa, se der um problema não é só o André, tem mais um sócio, a gente dilui o problema, né? Então isso me marcou muito também. Eu acho que quando a gente começou a precisar contratar pessoas que não estavam mais no nosso círculo familiar, porque a gente tem lá 3 pessoas que trabalham com a gente que não são mais da família, que acabou, né? Outro desafio, né, também. Outro desafio, acabou os familiares, a gente teve que contratar de fora. Aí, porque a nova geração nem quer fazer contabilidade mais, né? Os sobrinhos estão vindo aí, que não quer mais, não, a contabilidade não quer nem saber disso. Então, a gente já... Então, isso também marca muito, a gente já está podendo crescer, aumentar o investimento em pessoas, porque eu acho que no final o que vale é isso, né? Você investir em pessoas ali. Então, acho que essas coisas vão marcando, acho que são tantas coisas que vão acontecendo, que às vezes a gente vai dispersando mesmo assim, a gente não consegue lembrar tanto, né, de momentos específicos. Mas eu acho que os momentos ali mais marcantes são aqueles que doem mesmo, né, em você. São aqueles momentos ali que você é julgado, muitas vezes as pessoas duvidam da tua capacidade, da tua competência. E por isso que eu falo que você tem que acreditar muito, ter muita fé em Deus, que é importante, e acreditar muito no teu potencial, porque se você não acreditar, quem vai acreditar, né? Então você tem que seguir esse caminho aí, nessa pegada. A gente está falando desse momento marcante profissionalmente, mas se a gente for pegar o André na vida, no pessoal, qual momento marcante para você? Assim? Não tem como, né? Eu acho que o mais marcante foi o nascimento da minha filha, né? Em 2016 ali, a gente teve até um acontecimento bem trágico na época, né? A gente teve a questão lá Eu lembro que a gente estava assistindo televisão, teve aquele desastre da Chapecoense. Marca muito isso pra mim, porque remete, né? Tipo assim, como a vida é interessante, né? Enquanto eu tava sorrindo ali, alegre pelo nascimento da minha filha, tava acontecendo uma tragédia ali no mesmo momento. Então é um mix de emoções, coisas que vão acontecendo. Mas não tem jeito, na parte pessoal mesmo ali, familiar, é o nascimento da minha filha. Né? Eu acho que quando você vira pai, você começa a perceber alguns valores na vida que você não percebia antes, né? Você começa a ter medo de algumas coisas. Por exemplo, se eu não estiver aqui amanhã, como é que vai ficar minha filha, né? Como é que vai acontecer, como é que isso vai... Então, acho que você amadurece muito como pessoa, como ser humano, assim. Eu acho que esses momentos aí são muito especiais. Então, esse foi top 1. Perfeito. Foi o nascimento dela. Perfeito. André, então, o que te manteve firme no Carvalho Assessoria Contábil? A gente falou de família, uma coisa marcante, mas a gente sabe que tem os desafios também. O que te mantém firme ali, acreditando? E qual foi um desafio, assim, que você passou? Não só no início da carreira, contando, assim, depois, né? A gente sabe que as empresas passam por muitos percalços e a gente quer colocar aqui como exemplo. Eu acho que a vida é feita de fases, né? Eu já tive algumas fases de achar que estava tudo bem, que deixa pra lá, do jeito que eu tô aqui, eu tô com 50 clientes hoje, tá ótimo, não quero mais dor de cabeça, não quero mais contratar ninguém, não quero crescer. E aí a gente começa a perceber que existem 2 dores na vida.
Uma é a dor de você não crescer e você ficar estagnado, mas se você achar que tá bom, tá tudo bem também. Por exemplo, eu cheguei no faturamento aqui de R$ 30.000, estou satisfeito, estou feliz, quero ficar aqui para sempre. Aí tem uma dor ali, é a dor de você ficar pequeno para sempre e você não conseguir passar daquele teto. Você fica limitado. E tem a dor do crescimento, que é a dor de eu vou ter mais faturamento, eu vou ter mais renda, eu vou aumentar, eu vou conseguir conquistar mais sonhos. Mas qual é a dor? Eu vou ter que investir. Eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter que aumentar minha carteira, eu vou ter que investir em tecnologia. Então, você estruturar um negócio... Porque assim, o que te levou a faturar 30 mil por mês não é o mesmo que vai te levar a faturar 100 mil por mês. Não é o mesmo que vai te levar a faturar 300 por mês, 400, 500. E assim, é que, mais uma vez, você tá o Zogby aqui. Ele falou, né, que ele dava um negocinho assim, tipo assim, que ele tava bom, mas ele queria continuar. Não, eu quero continuar. E no final, a minha satisfação maior, é claro que eu não vou ser hipócrita, né, de falar que a questão de conseguir aumentar a minha renda, isso é muito importante para mim, porque eu penso no longo prazo, penso no meu futuro, penso em ter uma vida mais tranquila no futuro, dar uma vida melhor para minha família, mas o que me deixa mais feliz, Ingrid, assim, é quando eu chego no dia de pagar os meus funcionários e eu consigo pagar todo mundo em dia, consigo pagar todo mundo, às vezes dar bonificações, né? Porque lá também a gente foca muito na questão da produtividade. Quem produz, quem entrega, a gente reconhece isso. Então, essa é a parte mais feliz, porque a gente, como ele disse, né? A gente manter uma empresa 1 ano, 2 anos, 3 anos é muito difícil. 10 anos é muito difícil. 20 anos, 25. Então, assim, é um desafio constante, principalmente na contabilidade. Também, porque agora vem reforma tributária, muita coisa mudando, muita coisa transformando, e o contador que não se atualiza, não busca essa inovação, ele vai ficar para trás. Sim. Então, qual é a divisão ali? É a gente não perder o time, saber o que eu tenho que fazer, qual o jogo eu tenho que fazer, qual a peça que eu tenho que mexer, para que eu consiga deixar isso de uma forma longeva, que eu consiga manter isso por mais 10, por mais 20, por mais 30 anos. Né? Então, acho que os desafios são diários ali, e isso, muitas vezes, eu já tive... A gente fala, né, que todo mundo hoje precisa de terapia, né? Todo mundo precisa de um psicólogo, todo mundo precisa... Eu acho que chegou um certo momento que eu estava precisando. Eu já estava com taquicardia, já estava... Muitas vezes eu chegava de manhã com aquela respiração meio que ofegante, já com problema, com tanta coisa acontecendo, porque o pessoal pensa que é só a gente sentar na nossa sala e ficar o dia todo ali... Sim. Trabalhando no zen, escutando a musiquinha e aquele cheirinho no ar, tudo perfeito, né? Os anjinhos cantando, mas só a gente que está no dia a dia sabe como que é a pressão por resultado, por entrega, por tudo, é cliente cobrando, é cliente querendo aquilo no prazo. Então, muitas vezes eu já pensei em desistir, muitas vezes, assim, tipo, não vou ser hipócrita de falar, não, para mim, muitas vezes já pensei, falei, cara, sabe... sei lá, vou fechar esse trem, vou embora, vou fazer outra coisa, então... E aí hoje eu me vejo, passou uns 2, 3 anos, já me vejo, agora a gente vai construir uma sede, tipo assim, então o que mudou pro André 3 anos atrás pensar em largar tudo e não querer mais, de repente, já tava de saco cheio daquilo e daqui a pouco mudou para agora, não, vou construir uma sede, eu quero que esse negócio vire 20, 30 anos, então qual é a diferença, né, de um pro outro? Então acho que é isso, é você saber passar por esses momentos, por essas fases, né? Não tem aquela questão que a gente fala assim, hoje eu acordei, me olhei no espelho e me senti feio pra caramba. Tem dia que eu me acho o Tom Cruise. Mas por que isso? Porque a gente tem essas oscilações. Sim. A gente não é 100% todo dia. Né? Tem dia que a gente olha e fala, cara, hoje eu não queria sair da minha cama, velho. Eu queria ficar aqui deitado, não queria olhar pra cara de ninguém, não queria atender um telefonema. Tem dia que eu vou pro escritório e eu chego, bicho, hoje eu não queria falar com ninguém. Toco o telefone, fala, meu irmão, tudo bem? E aí, cara? Então você tem que... É outra pessoa. É outra pessoa. Tem gente que quer descontar as frustrações nos outros. Por exemplo, a Ingrid não tem nada a ver com meus problemas. Eu vou falar com a Ingrid e soltar os cachorros em cima da Ingrid. Não, calma, pô. A gente tem que ter esse controle emocional, né? Saber que ninguém tem culpa dos nossos problemas. Então, tem dia assim, pô... Chegou uma época que eu tava indo de roupa de academia pra... Meu Deus! Hoje o pessoal vê assim, arrumadinho, de blazer e tal, mas eu ia de roupa de academia para o escritório. Isso não faz muito tempo não, 3, 4 anos atrás. Eu chegava de roupa de academia, tênis, calça de malhar, camisa de time, ficava lá na minha sala trabalhando, 4 horas para academia. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, o que eu quero na minha vida, velho? É isso mesmo? É aqui que eu vou parar? Tipo, é isso aqui? Acabou? Vou ficar a vida toda assim, nessa... Então, aí isso foi me instigando, eu fui conhecendo outros contadores de fora também, é importante você fazer esse intercâmbio. Sim.
E aí eu vi os caras, porra, 1.000 clientes, 2.000 clientes, 500 clientes. Eu falei, pô, o que esses caras estão fazendo, velho? Que tão... Tipo assim, eu tava satisfeito com o que eu tinha, mas eu falei, pô, acho que dá pra esticar um pouquinho mais a corda, acho que dá pra ir um pouquinho mais. E aí eu fui buscando, aí criei a mentoria, porque aí a galera, foi a época que eu criei o canal também, e a galera começou a assistir, começou a engajar, começou a me ver como uma referência e tal. E aí eu falei, poxa, então, assim, eu tô no caminho certo. Tem Então, alguém que acredita em mim, então agora falta eu acreditar. falta eu acreditar, né? Será que essa Então, galera vai trabalhar de roupa de academia? pois é. Aí eu falei, pô, foi assim, foi dolorido até aqui, né, Sim. pra gente construir esse pouquinho que a gente já construiu. E por que não ir além, né? Ir mais um pouco. Eu tenho ainda energia, né? Sou jovem ainda tenho uma estrada boa pela frente, tenho planos de não seguir muito tempo na contabilidade, tipo, eu quero estar lá 60 anos só em contabilidade. Não, o meu limite é 45 anos, 40 e pouco, tô com 37 agora, então eu quero trabalhar pelo menos mais uns 5 a 8 anos aí, focado mesmo ali, engajado, fazer esse negócio crescer cada vez mais, para quando eu chegar lá na frente eu consiga passar o bastão para uma outra pessoa. Eu acho que uma grande insight para os empresários é ele conseguir moldar alguém, um talento ali, uma pessoa que possa substituir ele. Sim. Né? Porque a gente vê que os empresários eles querem ali, né, centralizar muito, né? Eu que resolvo, eu que sei fazer, se eu não tiver aqui o negócio não anda, não. Vamos colocar alguém para tu treinar, para ser o André daqui 5, 6 anos que possa tocar o negócio, e você sai tranquilo. Eu tive em Cerejeiras agora, semana retrasada, e a gente visitou um escritório lá, o Líder Contabilidade. E, cara, achei Já fui lá. fantástica a história deles, assim, porque um escritório que tem mais de 30 e poucos anos, se eu não me engano, e eles estão passando a sucessão. De um para o outro, eles já contratam uma pessoa para treinar essa pessoa para no futuro ser um sócio e continuar o legado do escritório de contabilidade. Eu falei, poxa, isso aqui é fantástico, cara. E para tu ver, eu fui aqui no interior de Rondônia e peguei um insight maravilhoso lá. Então eu falei, poxa, é isso que eu quero implementar no meu escritório. Eu quero que a Carvalho ela seja longeva, que as pessoas que entrem aqui tenham esse espírito de também pensar em ser um sócio no futuro, para que possa seguir esse legado, seguir o escritório, entendeu? Porque, como eu disse mais uma vez, né? Eu sou contador, estou contador, mas não quero ficar nessa vida para sempre. Tem um limite ali, até para a gente poder também ter outras experiências, saber como é outras coisas também. Eu penso muito em morar fora de Porto Velho um tempo, né? Fazer alguns cursos, fazer algumas outras coisas voltado para a área de comércio exterior, que apesar dos pesares, Rondônia ainda não tem uma grande área voltada assim para o comércio exterior, né? Não tem uma pegada, então eu queria ir para um outro local que tem mais, assim, para entender um pouco mais por trás dos bastidores, ficar um tempo fora daqui. Então, para tudo isso, você tem que deixar uma coisa bem estruturada, para você, né, colocar alguém para tocar aquele negócio. Então, eu acho que essa é a mentalidade, pessoal, de você fazer aquele negócio crescer para que você possa deixar com pessoas, ou de repente vender, ou de repente fazer alguma coisa assim, para que no futuro você possa trilhar outros caminhos também, que eu acho que é importante, né? Você ter outras experiências também. Eu penso muito dessa forma, hoje, né? Vamos ver daqui a um tempo. André, vamos aproveitar que a gente está falando da Carvalho. Eu quero saber da Carvalho em números. Clientes, profissionais, um pouco da história de vocês. Certo. Hoje, como eu disse para ti, a gente vai fechar 2025 com 150 clientes, né? Então a gente já tem a meta traçada aí para 2026 e uma meta traçada para 2026 pelo menos subir isso aí para 220 clientes para chegar no final de 2026 com pelo menos mais 50, 70 clientes na carteira novos, né? A gente sabe a dificuldade de manter clientes, né? Não é fácil. Eu sempre falo para os mentorados assim, às vezes você está gastando tanta energia para conquistar um novo cliente, você não está olhando para o cliente que você já tem. Então, quão importante é você conquistar um cliente é você manter os que você já tem, que é uma dificuldade grande porque todo mundo está no mercado hoje, né? Tá ali flertando com o teu cliente, criando uma solução nova para o teu cliente. Então, o contador tem que estar muito antenado nisso. Então, a gente bateu aí hoje 150 clientes, 10 funcionários no escritório, diretos e indiretos, né? Porque a gente tem pessoas que trabalham home office também, mas lá na nossa base hoje a gente tem 6 a 7 pessoas que estão lá diariamente trabalhando com a gente. Então a gente tem uma equipe bem enxuta, mas que entrega muito, né? Então
A gente trabalha com muitos clientes de fora, a gente tem uma carteira bem dividida hoje, uma carteira para praticamente 60% de clientes que são de fora do estado de Rondônia e 40% aqui de Rondônia, né, que dá uma base aí de uns 80, 60 clientes, mais ou menos, 80 que são de fora e por aí, uns 60 e poucos que são daqui de Rondônia mesmo. Então, a gente, graças a Deus, a gente faz algo que eu sempre falo para os contadores fazer, que é você não focar muito só na recorrência, porque o contador ele foca muito na recorrência, né? Fechar contrato e receber aquele honorário todo mês, e ele não foca em fazer um faturamento extra. Então, às vezes, você está batendo ali 150 mil de faturamento recorrente, mas você pode, muitas vezes, duplicar esse faturamento se você oferecer serviços extras para o teu cliente, vender novos produtos. Então, isso é uma tática que a gente usa muito, que tem dado um crescimento exponencial para a gente. Então, como eu falei para vocês, a gente é especialista em benefícios fiscais aqui no estado, tem vários benefícios para a indústria, para importação e tudo mais. Então, a gente traz muitas importadoras de fora do estado de Rondônia que querem investir aqui para ter um benefício fiscal, para que eles possam importar por Rondônia, desembaraçar num porto fora daqui e de lá já vender direto para o cliente deles. Então, esse cliente que vem para cá, ele tem que deixar, só para vocês terem uma ideia, pelo menos um capital de investimento de R$250 mil, para começar a brincadeira. Abriu a empresa, 250 mil na conta do Estado. E aí, esse cliente, ele traz o quê? O que todo contador sonha, que é o honorário alto. Né? Ele deixa o honorário alto, ele é um cliente que deixa ali uma margem muito boa para o escritório e automaticamente a gente cobra 2 vezes desse cliente. A gente cobra para fazer o benefício e depois cobra o honorário mensal dele. Então, a gente ganha de 2 formas, recorrente e pontual para fazer aquele serviço. E aí eu falo, o recorrente paga o teu custo e sobra o teu prolabore, e aquele eventual, ele faz o teu crescimento exponencial, porque ele vai aumentando o teu caixa. Então, quais são as empresas que sobrevivem no momento de dificuldade? Quem tem caixa, quem tem dinheiro para investir. Porque no momento que você tem dinheiro para investir e está passando por um momento de crise, você tem poder de barganha, poder de negociação. Então, eu sempre foquei muito nisso, né? A gente está bem, está numa maré boa, vamos então aumentar o caixa da empresa, vamos ter caixa porque vai vir um momento de dificuldade. Eu sempre gosto de falar da história de José do Egito, né? O que ele fez? Ele falou que eram 7 anos de bonança e depois vinham 7 anos de pobreza ali, né? De falta de comida e tudo mais. O que ele fez? Passou 7 anos guardando ali um terço para que quando chegasse o momento da dificuldade ele ter aquela reserva. Então, isso se aplica na nossa vida. Se você hoje está passando por um momento de bonança, você está bem, está dinheiro sobrando, não leve, o dinheiro não aceita desaforo. Não gaste desordenadamente, não faça qualquer coisa, porque quando chegar o momento da dificuldade, aí você vai ter que ter aquela reserva ali para você não passar dificuldade. Reserva de emergência, né? Reserva de emergência. Então, assim, eu procuro fazer muito isso, né? Ter essa dinâmica. Então, às vezes a gente está faturando ali, um exemplo, 150 mil. Às vezes eu consigo dobrar o meu faturamento só com esses serviços esporádicos que a gente faz. Não só de vender benefício, mas vender um planejamento tributário, vender uma hold, vender uma licitação para o cliente. Várias estratégias de você poder vender ali uma consultoria. O cliente quer abrir uma outra empresa, quer abrir outro negócio, ele quer uma viabilidade econômica daquele negócio. Então, acho que você ter esse feeling também de poder estar voltado para isso vai trazer ali o exponencial para você. Que é você sair da corrida dos ratos, né? Sim. Ficar disputando por preço. Eu cobro 300, o outro cobra 250, o outro cobra 100, aí fica naquela briga, ver quem cobra menos. E o mercado de contabilidade não pode ser assim, quem cobra menos, né? Tem que ser quem entrega o melhor trabalho. E quem decide quem entrega o melhor trabalho é o cliente. Se o cliente está satisfeito com o André, ele não vai sair para o João por causa de honorário. Porque ele está satisfeito comigo. Ele não é o preço. Não é o preço do honorário, é o valor do serviço que eu entrego para ele. É a confiança. É a confiança, né? Eu sempre falo, cabeleireiro, médico, advogado, contador, você tem que ter um de confiança. Não é? Né? Ó. Não adianta ser qualquer um, né? Tem que ser aquele que você senta e você fala, faz daquele jeito. Uhum. Ele já sabe o que tem que fazer. Então, acho que essas profissões aí é bem interessante. Então, acho que a gente vem trabalhando nessa dinâmica, Ingrid. Assim, tem dado muito certo. É claro que a gente tem aí a reforma tributária chegando, a gente sabe que os benefícios fiscais têm um limite, eu também já estou visando isso, já estou me preparando para isso, né? Sei que a gente vai ter que remodelar o nosso negócio e eu estou fazendo isso agora. Eu estava focado muito nas mentorias, em vender mentoria também. Hoje, esse ano a gente atingiu 30 mentorados, né? É um número bem bacana. Mas ele também estava me consumindo um pouquinho de tempo ali, eu acabei dando uma parada um pouco na venda, né?
para focar um pouco mais no escritório, na reestruturação que a gente vai precisar fazer. Então, acho que é isso. Eu acho que eu vou me passeando pelas coisas, entendendo. Eu sou muito de fazer, né? Tipo assim, se eu tenho um projeto, por exemplo, o projeto da mentoria começou eu participando de uma mentoria de um cara sobre vendas. E ele falou assim, cara, tu tem potencial para vender mentoria, por que tu não tá vendendo mentoria para outros contadores? Eu falei, cara, não sei, não, assim, já veio gente atrás de mim e tal, perguntando se eu tinha alguma mentoria, eu falei que não e tal, que ainda não tinha nada estruturado. Ele falou, vende sem estar estruturado. Começa a vender, começa a oferecer e vê como é que vai. Aí tu vai moldando conforme tu for fazendo. Eu falei, não, vamos. E no primeiro mês ali a gente já vendeu 3, 4, 5 mentorias e tal, já foi a galera tendo resultado. Então eu falei, olha aí, mais um nicho de mercado, mas só que é aquilo. O pessoal fala que a gente tem uma coisa chamada nossa Roma, né? E o que é a Roma? Tudo que você faz vai te levar para aquilo ali. Né? Tudo que você faz vai te levar para ali, tudo que você faz vai te levar para ali. Então eu faço a mentoria e tal, no final, qual é o meu foco? É a contabilidade. Sim. E aí eu pensei, pô, se a minha Roma é a contabilidade, então eu tenho que focar um pouco mais aqui no meu escritório. Depois eu volto lá de novo, depois eu vou lá, que eu gosto de ensinar também, né? A gente não comentou muito sobre o meu canal, mas eu comecei o canal ensinando como fazer abertura de empresa, uma coisa bem simples. O senhor se acalma que a gente está chegando aí. Vamos por partes. Então, assim, é uma outra coisa que eu aprendi lá na faculdade também, que eu nem sabia que eu tinha essa habilidade, assim. Porque quando eu apresentava trabalho na escola, eu era aquele cara que só segurava o cartaz. Oh, meu Ficava Deus. segurando o cartaz Tímido. ali, tinha time, não gostava nem de falar, a professora perguntava, né? E aí quando eu fui pra faculdade, aí deu aquele estalo, né? Eu falei, ó, agora aqui acabou a brincadeira, né? Mais quinta série, são adultos aqui, são pessoas que querem crescer, então eu não tô preocupado mais com nada. Foi a virada de chave. Cara, então, e foi né? instantâneo, entendeu? Tipo assim, no primeiro trabalho que teve a apresentar, eu já fui lá na frente, falei, dei uma lida, já fui falando. Eu até me surpreendi comigo mesmo. Não sei se acontece com vocês isso, né? De vocês às vezes se surpreender com você mesmo. Falo, cara, eu tinha essa capacidade, não sabia. Eu tinha essa coisa, né? Aqui, ó. Pois Eu tô passando por isso. Pois é, toda vez que eu vou numa palestra lá, que eu tô no palco, eu fico pensando, cara, como é que eu consegui dar essa palestra aqui? Tipo, eu ficava olhando lá pra trás, eu não abria nem a boca pra falar. Eu chegava nos cantos, ficava calado, se ninguém me falasse comigo, eu não falava. Então, aí a gente vai percebendo, né, as coisas. Então, eu acho que é isso, é a gente ter esse desafio constante aí. Eu acho que a gente vai tendo os resultados passo a passo. Perfeito. André, eu tenho algumas perguntas, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu não vou Beleza. terminar antes de fazer as minhas perguntas principais, Tá. Você é um empreendedor da Amazônia. Quais são os desafios de empreender aqui, né? E quais desafios você acha que os seus clientes também enfrentam por empreender aqui na Amazônia? Na verdade, aqui a Amazônia, ela tem uma logística muito complicada, né? Então, hoje, para você empreender aqui, principalmente quando eu falo serviço, ela tem uma certa dificuldade pelo fato da gente ter ainda muito preconceito, né? Com a região norte do país. Então, por exemplo, quando eu vou vender o meu produto para um cara de São Paulo, muitas vezes eu tenho uma rejeição muito maior. Eu posso até ser um melhor profissional do que o cara lá de São Paulo, mas ele já tem uma vantagem sobre mim, porque ele está na região sudeste, está numa região mais desenvolvida do país e tudo mais. Então, eu tenho que me provar 10 vezes mais do que um cara desse. Então, o canal no YouTube, ele foi um grande propulsor disso. Porque quando o cara te vê falando de um assunto que tu domina e tu passa credibilidade para ele não quer saber onde tu mora. Tu pode morar no Iraque, em qualquer lugar, ele vai querer te contratar. Então foi isso que aconteceu comigo. Então, meio que inconsciente, a gente fala muito da intencionalidade, né? Tem que ser intencional. E muitas das coisas que eu fiz que deu certo na minha vida foi totalmente sem intenção nenhuma. Eu fiz por fazer lá, eu vou colocar minha cara aqui, e o negócio foi, entendeu? Então isso trouxe uma credibilidade, principalmente, Ingrid, na contabilidade, a gente precisa se tornar referência. O André é referência no estado de Rondônia. Não, o André é referência do nicho de mercado dele, do mundo dele ali, das pessoas que conhecem o André. Quando fala em contabilidade, as pessoas conhecem o André, vão ligar o nome do André à contabilidade. O André é contador, eu confio, ele é bom, ele tem credibilidade, ele explica bem, ele já me explicou um assunto complexo e me fez entender, eu sou leigo. Porque você mostra que é um profissional em qual momento? Quando você faz um leigo entender uma coisa técnica. Então, se eu falar para vocês aqui sobre reforma tributária, tributos, vocês entenderem, então significa que eu entendo bem de reforma tributária, que eu entendo bem de tributação, eu entendo bem dessa parte burocrática. Então, o desafio para a área de serviço é isso, é você se provar. Eu tenho muitos clientes lá fora hoje,
Mas só que não foi fácil conquistar o cara, porque o cara, tá, mas e aí, Rondônia e tal. Eu lembro até hoje, eu fui num cliente meu em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui em São Paulo, em 2015. O cliente pagou a passagem para mim, tudo, eles iam implantar um sistema novo lá e queria que eu participasse como contador aqui de Rondônia, que tem várias filiais no Brasil. Quando eu cheguei lá, a reação deles foi bem engraçada, né? Porque eles imaginavam se chegar um índio lá, né? Na hora que falou, o contador de Rondônia tá aí, o pessoal saiu correndo, assim, foi olhando e tal. Aí, tipo... Aí chega todo engomadinho, todo Eu cheguei, arrumadinho. não, normal, né? Uma pessoa normal, sem gíria, falando totalmente normal, sem aqueles pesos na linguagem, nada. Aí falou, cara, a gente imaginava totalmente diferente. Uma outra pessoa imaginava... A gente não... Como é que é Rondônia? Eu falei, cara, uma cidade... Eu falei, eu dei um exemplo pra eles, né? Vocês conhecem Itajaí, Santa Catarina? Aí eles falaram, conheço, a gente tem empresa lá também. Eu falei, pois é, mas é igual Itajaí. É igualzinho, um pouco prédio, bem tranquilo, tem uma via que é a principal ali, que é a Jorge Teixeira, por exemplo, né? É uma cidade normal, então, tipo assim, o pessoal tem muito essa visão, né? Quem não conhece, fala, poxa, meus clientes falam, pô, André, mas aí em Rondônia como é que é? Eu falei, não, pô, é uma cidade normal, pode vir, tem um hotel bom pra caramba, você vai comer muito bem aqui. Então, acho que o pessoal ainda, hoje não tanto, mas o pessoal tinha muito, né, essa questão. Então, empreender aqui é você se provar a todo momento. A gente teve o Fórum de Contabilidade e o Liomar, ele deu um exemplo muito legal. Ele falou, cara, se tirar os incentivos da Amazônia, é a mesma coisa que pegar um time aqui de Rondônia e colocar lá na Série A do Brasileirão, para disputar o campeonato com todo mundo. Então, a região amazônica, ela precisa ser incentivada para que haja o desenvolvimento, porque por mais que já tenha tantos incentivos, a gente não conseguiu se desenvolver o tanto que a gente precisa. Sim. Pô, a gente tem uma 319 ainda aí que não está asfaltada. Né? A gente tem uma infraestrutura que precisa ser melhorada. A BR-364 não está duplicada ainda. Talvez a gente veja essa duplicação daqui 10, 15 anos, né? Tem uma empresa nova que entrou aí, mas a proposta não é duplicar, né? Sim. É melhorar e tal, mas Sim. ainda não é uma duplicação, pelo que eu vi nos bastidores ali. Começou um olhar a partir de agora, né? A partir de agora, então até chegar no que a gente precisa realmente para melhorar a infraestrutura, para que a gente se torne um hub de negócios mesmo ali, porque a gente tem, poxa, Guajará, a gente tem o porto de Xangai no Peru, que é próximo daqui, a gente pode se tornar uma ponte, né? Sim. Então a gente tem muito para crescer, mas aí a gente tem que ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Ver se vai ficar da forma que está mesmo hoje, porque se ficar vai ser muito complicado, né, para a gente se reestruturar. Mas eu ainda acredito que a gente vai conseguir aí passar por essas fases. Mas cara, é desafiador para o pessoal aqui da Amazônia, o pessoal empreendedor daqui. A logística é complicada, você pede um produto, demora para chegar, você pede uma mercadoria, demora. Né? Tem esse custo logístico que é muito grande. Para você vender daqui para outro estado também, por exemplo, tem um benefício de e-commerce aqui. Não sei se vocês sabem, né? Você monta um e-commerce aqui em Rondônia, quando você vende para fora do estado, você paga 1% só de ICMS. Sim. Mas aí eu tenho que ter um estoque aqui. Cara, eu vou comprar lá de São Paulo, muitas vezes, vou trazer o estoque para Rondônia para depois vender para São Paulo de novo. Para vender, sei lá, para as regiões próximas aqui. Então, tipo assim, tem que ser uma logística maluca, entendeu? Então, é aquilo. A gente precisa analisar bem como é que vai ser esses próximos anos aí. Mas assim, para a contabilidade em si hoje, eu estou estruturando para que eu tenha a minha base aqui, né? Mas eu possa vender contabilidade para o Brasil todo. Né? Eu tenho um exemplo muito grande do Anderson Maíse, por exemplo, que é um contador que eu admiro bastante, que inclusive eu vou para um evento dele agora em fevereiro em São Paulo, que ele está em Naviraí, Mato Grosso do Sul, uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e ele tem 1.000 clientes. Ele atende o Brasil todo. Montou uma estrutura gigante lá, tem 40 e poucos funcionários, 50 funcionários. Começou também pequeno e hoje ele tem uma estrutura aí bem legal. Então, isso prova que a contabilidade não tem mais fronteira. Então, o contador que fica reclamando, mas eu estou aqui no interior, não consigo vender. Cara, vai para a internet, começa a criar conteúdo, que aí você vai criando relevância. Exatamente. Aí, vamos aproveitar que você está falando de Sem Fronteiras, vamos entrar na outra marca que o André tem, que é o seu contador. Sim. Né, que é o André Carvalho. E aí eu quero entrar no assunto, né, do seu canal do YouTube, nessa disposição que você tem ali para estar fazendo vídeo. Acho que é toda segunda, quarta e sexta, né, que tem vídeo novo no canal. Então é uma entrega que você disse que surgiu assim sem querer, mas que deu certo, né? Fluiu. Vamos falar da sua outra marca. Sim, fluiu bastante. Do André Carvalho, seu contador. Pois é, eu sempre começo falando sobre isso, assim, eu comecei no YouTube falando sobre finanças, né, que eu também invisto na Bolsa de Valores, gosto muito sobre investimentos e tal, e aí eu comecei a falar sobre finanças lá, mas eu vi que não tracionou.
Fiquei ali 6 meses e tal, criei um curso, criei mentoria sobre finanças e tal, mas eu vi que não tracionou, né? Aí eu falei, cara, eu gosto de ensinar, gosto de falar, gosto de fazer vídeos e tal, eu vou fazer agora para de contabilidade, vamos ver o que dá. Aí peguei um outro canal que eu tinha, e aí coloquei lá Seu Contador, porque tinha um Instagram que era Meu Contador, era até do Douglas da DGA, lá de São Paulo, que é um contador também referência. Aí eu falei, meu contador, vou fazer seu contador então. Vou pegar ali e vou criar. A gente, nada se cria, tudo se copia, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Aí peguei lá e um belo dia eu tava, nessa época eu ainda fazia o societário, eu mesmo que abria as empresas lá no escritório, fazia tudo, não tinha ninguém que fazia. Eu falei, cara, eu vou abrir uma empresa do zero aqui, aparecer um cliente, eu vou gravar tudo isso aqui, desde o começo até sair o CNPJ. Cara, gravei e aí começou a tracionar. E antes disso eu tinha gravado um vídeo falando bem assim, você sabe tirar todas as certidões negativas da tua empresa? Aí expliquei uma por uma. Ia lá no site, tirava e mostrava pra pessoa onde é que era. Esse vídeo deu 3 mil visualizações. Na época eu já gravava vídeo para investimentos lá, dava 100 visualizações, 50. Eu falei, poxa, gravei um vídeo aqui, nem apareceu meu rosto, deu 3 mil. Vou continuar aqui nesse ramo de contabilidade. Aí fui gravando. Aí o primeiro vídeo já foi um sucesso, a galera já começou a vir, começou... Hoje a gente tem 2 grupos no WhatsApp, um com 1.025 contadores, o outro com 600 contadores. Então já mais de 1.600 contadores ali nos grupos, movimentando, conversando, falando. E os vídeos que a gente vai fazendo. Hoje já gravei mais de... Acho que deve estar batendo na casa aí de uns 800 vídeos já. Nossa. Né? São 5 anos, né, no YouTube, pelo que eu vi. Eu dei uma pesquisada. Mais ou menos isso aí. Assim, eu acho que o canal foi criado lá, mas comecei a gravar mesmo com constância a partir de 2022, mais ou menos, por ali. E aí começou a tracionar. Então, tipo assim, muitas vezes o pessoal vê, tem 19 mil inscritos. Mas só que tem vídeos que tem muita visualização. E o conteúdo, o YouTube ele é um conteúdo de cauda, né? Você grava e ele fica eternamente ali gerando visualizações para ti. Gerando uma receitinha e tal. Não é tanta coisa, né? Mas gera alguma coisa. Porque, por exemplo, tem vídeo que eu gravei em 2022... que quando chega uma época específica do ano, que é o imposto de renda, ele volta à tona de novo. Todo mundo começa a pesquisar aquilo, ele aparece de novo, o pessoal começa a assistir pra caramba, e começa a clicar no link, começa a entrar em contato. Então, o YouTube, você ganha dinheiro com a AdSense, não é muito, para quem tem um canal pequeno não é muito, por exemplo, o meu tá dando uma média aí de, eu acho que uns $100 por mês. Né? Não é muito, mas se a gente converte, dá R$500, 500 e pouquinho por mês, já é uma renda. Aí você ganha, porque você se torna uma referência, você gera credibilidade, e automaticamente você consegue fazer novas vendas através dali. Então, os meus mentorados, a maioria vem através do YouTube. O cara conhece qual é o funil. O cara vai no meu YouTube, eu ensino alguma coisa lá, ele clica no WhatsApp, entra no meu grupo, e lá no grupo aí o time de vendas lá conversa com o cara e vai vender para ele a mentoria, uma consultoria, alguma coisa. Poxa, eu tô com uma dúvida aqui, eu quero abrir uma empresa para um dentista, não sei. A gente tem a consultoria. Fecha a consultoria comigo de 60 dias, que eu vou ficar 60 dias contigo, vou te ensinar a abrir a empresa para o dentista, vou te ensinar a enquadrar ele, vou te ensinar a calcular a tributação, daqui de 60 dias tu tá livre para tu seguir a tua vida. Sabendo fazer esse nicho. André, surgiu uma outra dúvida, apareceu uma empresa agora de transporte. Outra consultoria, entendeu? Então a gente vai trabalhando dessa forma. O cara quer aprender, a gente está ali para ensinar. Né? Então, o YouTube, para quem entende o YouTube, eu falo que a principal plataforma do contador tem que ser o YouTube. Por quê? Porque lá você consegue explicar um conteúdo mais denso. O Instagram, ele traz a curiosidade. Aí você faz um conteúdo rápido para o cara ter uma curiosidade, entender e te conhecer. E o YouTube é onde você vai explicar uma coisa densa para o cara, para que ele te enxergue como referência. Então, o Instagram, curiosidade, o YouTube, referência. Você se torna uma referência naquele segmento. Então, lá eu fui fazendo vídeo para advogado, fechei várias parcerias, vários contratos com advogado, fiz vídeo sobre construtora, vídeo sobre prestador de serviço, sobre clínica médica, tem cursos lá no YouTube. Cursos assim que eu já recebi feedback. Cara, eu comprei um curso pago e não ensino o que tu ensina no grátis aqui no YouTube. Então, assim, para tu ver, né, como é como é que eu posso dizer? O conteúdo, assim, né, é bem elaborado, bem bacana. É uma coisa direta, não fico enrolando, falando um monte de abobrinha, não, já vou direto no assunto. Tanto é que meus conteúdos não tem muito pouco só o meu rosto. É sempre eu na telinha aqui do lado compartilhando algum conteúdo, explicando alguma coisa, calculando, fazendo na prática. O cara não sabe calcular uma empresa de lucro presumido, eu vou lá e faço na prática. Ó, é assim, pega a presunção, faz isso, faz isso. Então, tipo, é uma escola mesmo. Eu costumo dizer que é uma escola, né? Eu vi que no início do canal você fazia até com um quadrozinho assim, desenhando mesmo. Tinha um flip chart, né? Porque eu ainda não sabia muito bem de usar o computador, porque qual era o meu grande problema, Ingrid? Era a edição.
Porque, tipo assim, você grava um conteúdo e depois pra você editar, cara, você perde um tempo mesmo. Porque é 1 hora de conteúdo, aí você tem que cortar um monte de coisinha. E uma coisa que eu aprendi também é que quando você vai gravar um conteúdo, você tem uma muleta, que é a muleta de que você pode errar. Ah, é gravado, eu posso errar, porque se eu errar, a edição corta. Então, quando eu me provei e falar assim, cara, eu vou ter que gravar e não posso errar, porque daqui já vai ser editado. Aí eu vi um cara ensinando a gravar no OBS Studio. Aí ele falava, cara, você vai gravar e na hora que tu terminar a gravação já vai ser editado. Porque eu vou te dar todos os cortes, vou te dar tudo de um. Aí eu peguei, comprei esse curso, aí subi lá pro meu OBS, aí eu já deixo tudo pronto. Tipo, quando eu aperto um botão, ele já corta pra vinheta. Quando eu aperto o botão, ele já divide a tela. Quando eu aperto o botão, então quando eu termino de gravar 10 minutos, já tá pronto pra me postar. Então aí por isso que eu consegui escalar, gravar muitos vídeos. Por quê? Porque eu não perdia tempo com a edição mais. Porque aí eu ficava, gente, hoje eu vou falar. Ah, não tá legal não, calma aí. Gente, hoje vamos. Não, não ficou. Aí você, porra, perde um tempão. Eu falo, não, agora eu não posso errar, tem que ser direto. Pá, pai começava a falar e ir embora. Até se errar, corrige e continua e segue. Pois é, não, pessoal, eu falo no vídeo, ó, pessoal, aqui é ao vivo, é do jeito que sair aqui, tá? Às vezes eu tô gravando e o pessoal chega, André, tem um cliente aqui, eu falei, espera um pouquinho, daqui a pouco eu atendo ele. Pessoal, ó, aqui é ao vivo mesmo, o cliente chegou aqui, vai esperar um pouquinho, eu vou terminar o vídeo aqui com vocês e tal. E o pessoal gosta disso, dessa coisa mais assim, informal, né? O pessoal se identifica, poxa, o cara é normal como qualquer um, né? Aquela coisinha perfeita. O cara tá lá, né, e o cliente tá chamando, ele tá gravando o vídeo pra gente. Então o pessoal se conecta cada vez mais, porque hoje eu falo pro contador. Eu vejo um monte de página de Instagram de contador. Um monte de fotinha, aquelas... sabe o que mudou na reforma tributária? Um monte de foto para você ficar olhando. Carrossel. Ninguém olha mais aquilo, meu amigo. Põe a cara, né? Põe a cara lá no Instagram, fala, ó, meu amigo, uma reforma tributária mudou, pá, começa a falar, mesmo o cara saber quem que tá falando. Porque hoje a pessoa se conecta assim, sabendo que tem um outro ser humano ali do outro lado, né? Não um monte de fotinha. Eu abro os Instagram de contador, que é um monte de post estático ali. Eu, pelo menos, não olho. Se eu pegar um Instagram com um monte de post estático, eu quero ver vídeo, eu quero ver uma coisa rápida. Hoje ninguém tem mais tempo para ficar assistindo um conteúdo. O cara quer uma coisa ali que já vai resolver a vida dele, né? Ele quer uma fórmula mágica. Então, acho que isso é bem interessante. Então, por isso que eu falo que se o cara vai para o YouTube assistir um vídeo teu de 8, 10, 15 minutos, é porque ele está muito interessado naquele assunto. Então, ele é um lead extremamente qualificado. Não é aquele cara que está lá no Instagram só passeando e viu um Reels de 60 segundos. Ele, poxa, caramba, eu vou gostar desse conteúdo aqui. Então, é mais ou menos nessa pegada. Então, dicas para os contadores aí, tenha um canal no YouTube. Ah, André, mas é difícil gravar? Cara, eu também achava que era difícil, mas hoje a gente grava aí, que nem eu falei para vocês, né? Pelo menos 2, 3. Hoje eu dei uma diminuída. Eu gravava 3 por semana, às vezes 4. Uhum. Hoje eu tô gravando 2, eu tô escolhendo mais criteriosamente os conteúdos, não tô querendo colocar qualquer coisa. Quando é uma coisa muito interessante, eu já faço o vídeo ali na hora. Então, acho que é isso. O seu canal, ele conversa com contadores, né? Você, então, explica conteúdos para contadores mesmo. Ele é focado em empreendedorismo e contabilidade. Então, em alguns momentos eu falo com o empresário. Por exemplo, teve essa questão do lucro agora, né? Que vai ser tributado até acima de 50 mil, vai ser tributado em 10%, ele vai ter uma retenção de imposto de renda. Aí eu já falo com o empresário. Eu tento falar com os dois. Eu falo, ó, contador, você já está atualizando o teu cliente sobre isso aqui, ó, vai ter a tributação agora sobre a distribuição de lucros. E você, empresário? Você, empresário, já fez alguma coisa para cuidar disso? Então, se você é contador e empresário, você tem que ficar até o final desse vídeo. E outra, se você precisar de uma assessoria específica sobre isso, você pode clicar aqui no link, tá? Eu já vou chamando o cara para... Então é bem dinâmico, vai embora, do jeito que sai ali eu já posto e vamos... E quem faz toda essa movimentação aí na internet é você mesmo? É Equipe ou Sim. Tem uma equipe por trás de André Carvalho? Não, como eu disse, é uma forma bem simples, né? Então eu mesmo faço ali, até para... Porque, como eu tô te falando, às vezes aparece um conteúdo que é de momento. Então eu não posso esperar uma equipe lá para gravar, é de momento eu pego, já tô com o OBS no meu computador, já ligo ali, já tenho o microfone, já gravo rapidão. E eu sempre... Por que eu gravo sempre acima de 8 minutos? Porque o YouTube ele só monetiza se for acima de 8 minutos o vídeo. Então, para mim não perder a oportunidade, né? Eu falo, não, aí se for para mim... Vai que esse vídeo dá bom e tem bastante visualização. Então, eu sempre foco em fazer no mínimo 8 minutos. Então, depois eu fui entender que... Não sei se tu já viu do Rafinha Bastos, ele tem aquele vídeo lá que ele gravava um podcast de 8 minutos. Que ele falava no YouTube. Então, depois eu fui entender, por isso que esse filho da mãe gravava só 8 minutos. Porque é o que monetiza. Abaixo disso não monetiza, né? Então eu já abro ali rapidinho. Esses dias o comitê gestor do IBS-CBS, o comitê gestor do IBS, ele fez um comunicado junto com a Receita Federal, saiu no final da tarde.
Aí eu tava no escritório ainda, já peguei o comunicado, já abri o OBS lá e já gravei rapidão, já postei. Nesse dia eu postei 2 vídeos, um que é o que eu sempre posto e mais esse aí. Então, tipo assim, a notícia apareceu, é uma coisa que eu posso dar alguma opinião, alguma coisa, eu já faço logo. Até pra dar um engajamento também, né? E você já cria pro Instagram também ou só pro YouTube? Aí hoje, o que eu tô fazendo? Pro Instagram eu crio, às vezes eu tô mais inspirado, eu faço uma coisa voltada pro Instagram mais elaborada, que eu tenho um aplicativo também que ele edita automaticamente. Ele é uma IA, né? Você coloca o vídeo lá e ele já vai cortando pra ti, já vai colocando imagens e tal, então eu já uso esse daí. Eu já, O cara é virado. eu já uso esse até pra ganhar tempo também. E às vezes agora o que eu tô fazendo? Pegando meus conteúdos do YouTube e pegando e cortando. Eu tenho lá um conteúdo que é muito interessante. Eu pego lá uns 60 segundos dele e coloco no Reels também, para mim ganhar mais volume de postagem, né? Então tem uns que, é igual eu falo, não adianta você querer acertar a mosca branca. Tem conteúdo que vai dar muito bom, tem conteúdo que vai dar muito ruim, tem conteúdo que o pessoal vai engajar mais, outros vão engajar menos. Então o que importa é a constância. Porque no final das contas, por que eu tenho 800 mil visualizações? Porque são 3, 4 anos postando direto. Então na soma de tudo, desde quando eu comecei, a gente vai bater 1 milhão de visualizações aí logo logo. Daqui a pouco 20 mil inscritos. O canal de contabilidade hoje está muito pulverizado, apesar dos pesares, apesar de a gente não ver tantos contadores conhecidos próximos fazendo, mas uma massa muito grande de contadores tem canal no YouTube. Sim. Então pulveriza também a audiência. Né? Então o meu canal vai bater 20 mil, mas pô, tem um canal de contador com 100 mil, 150 mil inscritos, né? Quem começou lá atrás. Então é aquele negócio, quem chega primeiro bebe água limpa. Mas nunca é tarde para começar. Ah, mas pô, já tenho contador lá com 150 mil, por que eu vou começar agora? Poxa, começa e cria teu público. Eu criei o meu do zero. Tem aí 1.500 contadores, 1.600. Se eu quiser vender um produto de contabilidade hoje, eu rodo no meu grupo do WhatsApp ali e rapidinho eu faço algumas vendas. Porque eu já tenho um pessoal que me conhece, que acredita, porque o pessoal hoje só compra de quem ele conhece. Então, por que vai comprar da Ingrid? Porque conhece a Ingrid, sabe quem é, sabe a credibilidade que você tem e vai comprar de você. Esse é o primeiro momento, é o primeiro de fazer as pessoas te conhecerem para depois elas comprarem de você. Olha só, uma aula, gente. É uma aula, assim. Eu me lembro muito bem, André, de um dia que... daquela situação da nova regra do Pix. Sim. E aí eu lembro que eu, né, prestava serviço para um profissional. E aí ele me mandou, fez exatamente isso que você falou. Ele me mandou mensagem e falou assim: Ingrid, vamos gravar um material essa semana sobre essa nova regra do Pix? Enquanto ele me mandou a mensagem, eu entrei no Instagram, você tinha acabado de publicar um vídeo já falando, não sei o quê, porque surgiu uma nova regra, não sei o quê, não sei o quê, e já tem canal no YouTube, e já tá lá no canal do YouTube. Eu falei, meu Deus, acabaram de Acabou refazer. de sair. É por isso que eu tô falando, porque o time é na hora ali, né? Eu vejo que é uma coisa que é muito relevante. Como assim? É eu mesmo que faço? Aí eu tenho um microfonezinho, tenho tudo, já conecto ali no celular, já gravo. Aí eu tenho uma IA que faz a edição. A maioria dos vídeos que eu tenho lá editado no Reels é tudo IA. Eu pego, eu só corto as partes ali da respiração para não deixar aquele monte de coisa muito... aquela vício de linguagem, né? Eu vou cortando essas coisinhas, aí jogo na IA. Ela coloca imagem, coloca tudo, coloca a legenda, e eu só pego e posto. Então assim, é claro que tem semana que eu não estou inspirado nada, né? Aí eu quase não gravo muita coisa, mas tem semana que eu gravo 2, 3 vídeos. Aí pego um pouquinho lá do YouTube, baixo, vou cortando e vou... Por exemplo, eu fiz um agora que eu dou 3 estratégias para você não pagar o imposto sobre os dividendos. A estratégia 1, 2 e 3. Aí eu cortei a estratégia 1 do vídeo de 15, 20 minutos que eu fiz no YouTube e postei no Instagram. Aí daqui a pouco eu vou cortar a estratégia 2 e posto lá. E depois a estratégia 3, pronto. Aí eu criei um vídeo pro YouTube e esse mesmo vídeo serviu para mim postar no Instagram. Então você ganha tempo, né? Então acho que é isso. Tempo é dinheiro, você tem que ir melhorando aí a tua sistemática, automatizando algumas coisas. E aí você vai evoluindo. Porque não é fácil postar, né? Não é fácil criar conteúdo. Cara, a gente bate muito na tecla pros contadores. Vocês têm que criar mais conteúdo, tem que criar mais. O cara, mas é difícil, velho. Abrir a câmera, pensar no conteúdo, pensar no roteiro, pensar no... E às vezes você começa a falar, não fica legal. É aquela síndrome do impostor. Você grava, não ficou legal não vou postar não. Aí eu dei uma dica. Eu falei, sempre que você for postar um vídeo, se você estiver começando, posta na sexta-feira. Que aí você desliga o celular e só vê na segunda-feira o que deu. Porque as pessoas vão te criticar. Porque o pessoal tem esse medo, né? Posta e fica olhando. Ixi, o pessoal tá reclamando, o pessoal tá falando que eu sou blogueirinha, que eu sou não sei o quê. Falei, cara, não liga não, velho. O pessoal vai falar mesmo, mas depois... Vou fazer isso no podcast então. Sexta-feira. Pode sexta-feira, desliga... Aí eu somo. Põe no modo avião, segunda-feira e vê o que deu. Será que alguém assistiu, meu Deus? Não liga não, o pessoal vai... Assim, o pessoal vai te criticar, tu fazendo ou não, vai te criticar. Então faz.
Eu hoje não ligo muito não. Tem um monte de vídeo que eu fiz que não deu bom, que não ficou legal, mas eu continuo fazendo. Você chegou a ter crítica assim no início? Alguém falar alguma coisa, fazer alguma brincadeirinha que você se lembra assim? Ah, muitos amigos falavam, porque assim, uma coisa é certa, os amigos não são os primeiros que não vão seguir. Não segue nem no Instagram, no canal do YouTube também não tá lá inscrito. Não te contrata, não te segue. Não, a grande maioria não segue. Isso aí eu falei na palestra lá no SAPS, lá até foi legal porque foi uma palestra de marketing. E eu, como contador, fui convidado para falar justamente sobre o canal no YouTube. E aí eu falei, cara, você vai começar e as pessoas não vão acreditar em você, vão falar que não vai dar certo, que isso é bobagem, quer ser blogueirinho, que canal, Instagram é só pra gente famoso. Então, tipo assim, vão falar um monte de coisa. E no YouTube eu tenho muita crítica. Porque o cara fala, contador é terrorista. Tem um monte de cara lá. Um dia desse o cara falou assim, se prepare que o xadrez está chegando pra ti. Um cara falou pra mim lá. Porque eu tava falando a estratégia de como não pagar o imposto. Falei, gente, isso aqui é uma estratégia lícita, dentro da lei e tal. O cara, se prepara que o xadrez está chegando pra ti. Eu vou lá e arrebento também. Falo, tá me chamando de bandido, cara? Tu deve ser, aí eu já arregaço também. O cara Meu já, Deus! também. Falei, não, né? O cara vem... Porque assim, se ele falou que se prepara pro xadrez, tá me chamando de bandido, né? Aí eu falei, rapaz, eu já vou lá e falo também. E vai engajando, o pessoal vai discutindo lá nos comentários. E aí começa toda uma discussão. Não, principalmente no YouTube. No YouTube o pessoal vai para arregaçar. O cara, contador é tudo funcionário do governo, contador é tudo terrorista, fica dizendo que o mundo vai acabar só pra gente contratar ele. Aí eu falo, meu amigo, então continua fazendo errado aí, se exploda, não tô nem aí pra ti não. Eu já vou lá e falo também. Não tem essa não. Então acho que você vai. Porque assim, se você não. Os pessoal que elogia, eu só falo obrigado, tudo bem, não alongo muito. Mas quando o cara critica, eu faço uma resenha com o cara também. Eu falo, beleza, mano, segue fazendo errado então aí, continua aí, recebendo tudo no CPF, continua não declarando nada, continua aí, vamos ver o que vai acontecer, ver quem tá no final e quem vai estar certo, né? Eu tô aqui para orientar, agora se você quiser seguir ou não, aí o problema é seu. Então é um conselho. Então aí eu vou lá, às vezes eu não dou trela também, só dou, mas é direto o pessoal... contador é tudo funcionário do governo, contador não presta, contador não sei o quê, e pá. E eu falo, não, beleza, vamos... Aí, mas é legal a resenha, é bacana. Essas críticas aí Diferente, viu? Diferente, porque nem todo mundo, não é todo mundo que é sincero assim, não. Não, eu vou lá e discuto também. Você ficar só legal. ouvindo, né? O cara falar que você vai pegar cana, vai pegar prisão. Eu tô ensinando uma coisa que tá dentro da lei, não tô fazendo nada demais. Aí o cara, se prepara. É aquele perfil lá que é tudo meio fake lá, o cara não coloca nome, não coloca foto e vem... Só falar besteira. Só falar besteira, né? Mas é legal. André, deixa eu te entrar num outro assunto com você, que eu te conheci lá pelo Conselho de Contabilidade, né? Sim. Você é um dos... Eita, esqueci a palavra. Um dos conselheiros do conselho. E aí eu, né, presto serviço também para o conselho e conheci o André por lá. E eu me lembro que uma das minhas dores quando eu entrei no conselho é que eu comecei a trabalhar com a classe, eu via que tinha muito essa comparação do contador e do advogado. E aí, porque a classe, né, compara muito e tal. E uma das coisas que eu vi que até comparam é na vestimenta. Eu não tenho como não entrar nesse assunto com você, porque eu já, né, dei algumas palestras lá no conselho, falei sobre vestimenta, falei sobre postura, conversa, e eu acredito que você traz isso, e me chamou muita atenção quando você falou, eu já fui trabalhar com roupa de malhar. Eu falei, gente, não é a pessoa que a gente vê hoje, né? A pessoa que a gente vê hoje é o cara, bem arrumado, cabelinho na régua, o sapatinho limpinho, todo organizado, sabe? Tem esse cuidado com a imagem, não só nas redes sociais, mas também no dia a dia. É algo que eu vejo ali quando você está lá a serviço. E como que foi isso para você também, e até para um incentivo também a esses profissionais, que eu sei que não é algo daqui, regional, eu, né, viajo aí junto com a classe contábil, então eu percebo que é algo... Nacional. É nacional, digamos assim, né? Alguns têm um cuidado extremo com a imagem, outros nem tanto, mas buscam melhorar. E para essas pessoas que querem melhorar? Eu acho que tudo tem ocasião, né? Então, como eu disse, eu não tava correto em ir para o meu escritório trabalhar de roupa de academia. Não é a vestimenta que você tem que estar num escritório. Não, nem 8 nem 80, né? Você não precisa estar de blazer todo dia, de terno todo dia. Eu não estou de blazer e de terno todo dia. Mas existem ocasiões que eu me visto um pouco melhor. Por quê? Porque eu vou ter uma reunião com o cliente, eu vou, de repente, no órgão público falar com uma pessoa ali que tá num gabinete, um coordenador, um gestor de uma secretaria, e eu preciso
Porque a aparência, ela chega primeiro que você, né? Então, quando você chega no local, você chega bem arrumado, você já passa uma certa credibilidade, só pela sua vestimenta. Isso não é o que eu estou falando, são vários profissionais da área, né, que falam sobre isso. E isso não é só para contador, né, Não, André? Para pra qualquer tudo. profissão. A sua Não. imagem fala antes de você. Pra tudo, pra tudo. Por exemplo, eu não vou pra praia de blazer, eu vou pra praia informal, de boa, tranquilo, porque eu tô num momento de lazer. Então, por exemplo, hoje eu vou pro escritório eu vou muito formal hoje, mais do que eu ia antigamente. Às vezes eu não vou de blazer, às vezes eu vou só com camisa social, já tenho o meu blazer que fica no escritório. Às vezes eu não tô de blazer o dia todo, mas eu vou entrar numa reunião mesmo que seja online com o cliente, eu já coloco o blazer e tal, pra atender o cliente ali, pra ele ver que tem uma formalidade, né, que eu não sou um profissional relaxado. Porque conta muito, imagina... O cara olha pra ti assim e fala, poxa, esse cara, nem a vestimenta dele tá adequada, imagine o trabalho dele, o serviço dele. O escritório dele como é que é? Eu ia falar, isso vale para escritório também, né? O escritório Nossa. tá arrumadinho, limpinho, a frente do escritório bem cuidado. É uma coisa que eu admiro no advogado. O cara se matriculou hoje, amanhã ele já comprou um blazer, já colocou a gravata, né? Impecável. Impecável, né? Então, assim, se arrumar bem, pessoal, não significa gastar muito, né? Se arrumar bem é você tá com uma roupa ajustada no seu corpo, né? Não comprar aquele terno muito grandão, parece que o defunto é maior do que a pessoa, né? Então você se arrumar bem e tal, um ternozinho arrumado, uma camisa tranquila, não precisa nada de grife, nada de... É você tá bem arrumado para aquela ocasião. Então você ir bem, trabalhar, isso... E é uma coisa muito interessante, Ingrid, porque isso te dá até mais... como é que eu posso dizer? Uma energia melhor. Tipo, eu percebo hoje, quando eu vou trabalhar mais bem arrumado, tal, que já me dá uma energia. Eu falo, poxa, eu tô me sentindo um profissional mais confiante. Tipo assim, eu posso falar com quem for hoje aqui que eu vou passar credibilidade, eu vou saber me portar, vou falar bem. Então eu comecei a criar essa dinâmica. Eu tinha pouquíssimos blazers, eu acho que 2, 3 anos atrás. E depois eu fui gostando, fui começando a gostar e fui comprando mais. Então, acho que é isso, é você se sentir bem, primeiramente. Porque o contador se compara muito mesmo com o advogado, né? Em todos os aspectos. Na vestimenta, na cobrança de honorários, no posicionamento. Porque a gente fala, né? A gente comenta muito nos grupos de contadores, é o seguinte... Ah, se fosse um advogado aqui nesse caso, ele só para dar consultoria ele já tinha cobrado pelo menos uns R$ 500 aqui. O cara entrar no escritório do advogado, ele já deixa o dinheiro lá na recepção. E o contador não, ele fica trabalhando de graça e muitas vezes nem fecha com o cliente. Ah, o contador não tem isso, o contador não tem aquilo. Então, sim, existe uma comparação muito grande, né? Mas só quem pode mudar isso mesmo é a classe. Exatamente. A partir do momento que a gente começar a se portar melhor, a partir do momento que a gente criar uma cultura de um não querer derrubar o outro, o cara cobrou 300, eu vou cobrar 200. Prostituição no mercado contábil, tu não vê advogado, o cara cobrou 10 mil, outro vai cobrar R$ 1.000. O cara vai cobrar mais caro. Não, eu vou cobrar mais, tô nem aí, vou cobrar. E os caras criaram essa cultura com eles, né? De ter esse posicionamento. Então a contabilidade ela precisa ainda galgar em um espaço. Eu lembro que, poxa, eu ia na agenda comercial, a gente via lá os contadores de sandália, chegava na agenda comercial de chinelo, de alpercata. Os caras chegavam lá, olha só esse conta... Não, é sério. A gente tava... Eu não era o melhor vestimento não que eu usava na época. Eu usava camisa polo normal, um sapatênis, uma coisa assim. A gente tava lá, o grupinho dos contadores conversando, e falou, olha só esse contador aqui, cara. Cara de uppercut. E ainda falava assim, um dia eu chego nesse nível. É um exemplo ainda, porque assim, se o cara tá de uppercut 10 horas da manhã, é porque ele não tem trabalho pra fazer, né? Ele tá de boa, aí com a mochilinha aqui atravessada no corpo. Então esse era o nível, entendeu? Então, com o passar do tempo, até com essa questão desse intercâmbio entre... A gente vê mais contadores de fora, porque a gente teve acesso à internet, a gente começou a ver contadores de fora. A gente começou a fazer intercâmbio, a gente começou a ir para eventos. Por exemplo, o primeiro evento que eu fui fora foi o Conescap, em 2023, lá em Fortaleza. Então lá tu já vê um outro mundo, que já são contadores que já têm uma grife maior, são os caras que já têm um escritório maior, já são um outro nível de contador. Então... Aí, André, então quer dizer que eu tô começando agora, eu sou pequeno, então eu não posso me importar como esses caras? Pode. Como eu tô te falando, tu não precisa gastar muito, né? Veste uma roupa adequada para o momento, que eu acho que isso, o principal, vai trazer muito mais confiança. Né? As pessoas tocam muito nesse ponto, para tu ver aí, ó, o pessoal fala muito. O meu cliente fala, né? Eu marquei uma reunião com ele falou bem assim, aí eu cheguei lá e ele tava todo no terno, todo elegante, né? Eu falei, caramba, bicho, bacana. Ele falou, não... Quando o cara falou que a reunião era contigo, eu falei, bicho, vamos de blazer, porque o André, às 7 horas da manhã, ele tá com blazer já. Então, assim, criou, né, essa referência. Então, acho que é um lado positivo, né? Você ter esse olhar do cliente. Poxa, o cara se arruma bem, o cara se veste bem, o cara tem um trato, um cuidado ali. Isso mostra que ele também é um cara que vai prestar um serviço adequado à imagem que ele passa. Então, acho que, cara, isso é essencial hoje para qualquer profissão, né? Sim.
quem que pode trabalhar de short e tênis é personal trainer, né? A gente tem que trabalhar mais arrumado. Ai, André. Olha, eu falei há meia hora atrás, eu acho que faltavam 10 minutos Pois para é. acabar, né? A gente já extrapolou o tempo. Não, tranquilo, né? Mas se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, algo que você tenha a falar, ainda não é sua despedida, tá? Mas algum assunto que você queira entrar, eu pensei muito na gente falar e como você tem essa frente aí em rede social, eu pensei a gente falar também com acadêmicos, pessoas que estão começando agora, que Claro. acabaram de entrar no mercado de trabalho, sabe, de começar a se mostrar, ir para a internet, dar a cara. Tem algum recado para essa galera? Cara, eu acho assim, Ingrid, tudo que você faz, que você aprende, aquilo vai colaborar para o teu futuro, né? Tu fala assim, pô, o cara se vira, o cara usa IA, o cara sabe editar. Por quê? Porque eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sou muito cara muito inquieto. Se eu peço para alguém fazer uma coisa para mim, o cara passa 3, 4 dias para me entregar um negócio, eu falo, bicho, quer saber? Eu mesmo vou fazer esse trem aqui, deixa quieto. Né? Se o cara passa 3, 4 dias para te entregar uma arte que tu pede, é porque o cara não tá nem aí para ti. Então eu falo, não, deixa. Aí eu mesmo fui aprender, contratei o Canva, comecei a mesmo fazer as minhas coisas, né? Então assim, André, mas para que tu é contador, para que tu foi se envolver com a edição? Porque hoje, assim, quando eu contrato alguém para fazer para mim, eu já sei olhar como é que tá sendo feito, eu já sei aquilo ali, como é que funciona, então eu sei como é que é por trás. Por exemplo, eu falava assim, eu pensava, poxa, o cara tá ganhando dinheiro vendendo curso na internet, é fácil fazer isso aí. Eu vou fazer também, fiz, não deu em nada. Não ganhei nem R$1. Aí eu fui entender, poxa, é difícil. Eu fui convidado para um evento de Lash Design. Aí fui lá no evento, gostei do evento, participei como palestrante, falei, pô, legal, vou fazer um evento desse, ó. Aí fiz o fórum. O primeiro fórum lá em 2024, deu muito certo, fiz em 2025, deu muito certo, então já virou uma data que todo ano vai ter o fórum. Então foi através de uma coisa que eu fui participar. Então as coisas vão se encaixando, quebra-cabeça, muitas vezes você faz alguma coisa e fala, isso aqui não serve para nada. Eu aprendi isso aqui que não serve para nada, mas lá na frente aquilo que você aprendeu vai servir para alguma coisa. Então todo conhecimento adquirido, ele não é perdido. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o teu conhecimento. Pode tirar a tua casa, teu dinheiro, pode tirar tudo, menos o teu conhecimento. Né? O Eike Batista, ele fala, as pessoas tiraram tudo de mim, menos isso aqui. Com isso aqui eu construo tudo de novo que eu perdi. Então acho que você ter essa mentalidade é importante, de sempre você estar pronto para aprender, seja o que for. Então, cara, eu vou lá, edito minhas coisas, faço minhas postagens, quando eu quero fazer eu já vou lá e faço, porque a ideia ela vem na hora. Então, poxa, até eu falar para a pessoa e a pessoa vir gravar, ou então fazer e demora para entregar, e aí eu falei, não, eu mesmo vou fazer isso aqui, lá para frente, quem sabe eu mudo de ideia, contrate uma coisa mais profissional, né, para estar ali comigo no dia a dia. Eu tenho alguns contadores que fazem isso, né, eu admiro, eu acho muito bacana, os caras têm uma equipe de marketing dentro do escritório. Sim. Videomaker e tudo mais e tal. Eu falei, não, um dia, de novo, né? Um dia a gente chega nesse nível aí. Por enquanto eu vou fazendo aqui por mim mesmo, mas é isso. Eu acho que para os acadêmicos aí, eu acho que o acadêmico em si hoje de contabilidade, ele está na profissão do futuro. Poucas pessoas querem fazer contabilidade e a contabilidade ela vai crescer cada vez mais, reforma tributária, novas coisas surgindo. Então você que está aí e está pensando ainda, não sabe muito bem o que fazer, procura aprender uma área da contabilidade aí, o societário, fiscal, pessoal, contábil, que existe uma defasagem muito grande de profissional no mercado. Os escritórios, eu sei disso porque eu estou nos grupos de contadores, os escritórios estão famintos atrás de boa mão de obra, pessoas que querem aprender, pessoas que têm principalmente proatividade. Você não precisa nem ser o melhor, mas se você tiver proatividade, lealdade, quiser crescer dentro do escritório de contabilidade, você vai encontrar aí bons escritórios para você trabalhar e aprender principalmente. Então, acho que o contador que está saindo da faculdade agora é ter essa fome. Como eu tive lá atrás. Comecei como arquivista, limpando o escritório, limpando um arquivo, fui me desenvolvendo, fui aprendendo e cheguei aí a dono do escritório. Se eu fiz, qualquer um pode fazer. Tantos exemplos que a gente tem, né? Grandes escritórios da capital aqui, que a gente pode citar. Então, cara, nada vem fácil. Né? A faculdade, ela é só a ponta do iceberg. É o pontinho ali, aquela fagulhazinha de início. Porque hoje a gente sabe que faculdade não é mais diferencial, né? Se a gente for analisar. Tipo assim, eu sou formado. Beleza. Mas e aí, o que tu faz? As habilidades, qual é a tua habilidade? Novamente nesse... O cara fala, André, o que tu faria hoje? Qual a habilidade que tu mais trabalharia? Comunicação. Porque se tu sabe se comunicar, tu sabe explicar alguma coisa, tu sabe interagir com as pessoas, tu tem já um ponto ali essencial pro teu crescimento. Então, cara, vai pra luta, vai aprender, vai... O pessoal não fala aí, né, dá um exemplo, eu não posso falar isso porque cada um tem uma realidade. Tem gente que fala assim, cara, eu
eu não cobraria nada para ficar um ano no escritório de contabilidade só para aprender. Eu não posso falar isso porque eu não sei a realidade de cada um. Para muitas pessoas é ralado, cara, passar um ano sem receber. Não, vai lá, de repente faz uma proposta de receber uma ajuda de custo por enquanto, até você aprender. E, poxa, eu sempre falo que a maior faculdade que eu tive foi o escritório do meu irmão. Então, se você é contador e quer seguir esse ramo de contabilidade, o primeiro passo que eu daria é ficar um tempo dentro do escritório, trabalhando, aprendendo, e no futuro, quem sabe, você dá o próximo passo de montar o teu escritório, né? E você ir crescendo aí com calma. Muitas pessoas que a gente vê os jovens hoje querem concurso público, também é uma área muito boa, mas também não existe nada fácil, você vai ter que se dedicar, estudar muito para passar no concurso público, cada vez mais concorrido, né? Então, o contador, Ingrid, ele tem um leque de opções. Então, você que está se formando hoje em contabilidade, você quer ingressar na contabilidade, pode ir, porque eu sempre falo que é a profissão do futuro, é uma profissão que vai ter muita demanda e vai ter pouco profissional no mercado. Perfeito, então, olha aí, eu estou muito orgulhosa, viu, dos meus convidados, assim, colocando a comunicação, ó, aqui em cima, elevando aí a comunicação. Estou muito orgulhosa de vocês. André, eu te agradeço imensamente por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço vocês. É muito difícil tocar um projeto, colocar para frente. E essas pessoas como você, como o Zogby, como Augusto Pelúcio, que, né, estão comigo aí nesses primeiros dias de podcast, nessa primeira temporada, e os outros também que estão vindo aí, né, nos próximos episódios. Por acreditar em mim e por acreditar no projeto, eu sou muito grata. Tá bom? Eu que agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade de poder estar participando desse início, né? Tenho certeza que vai dar muito certo, desejo muito sucesso para ti, para todo mundo, para toda a equipe. E contem sempre com a Carvalho para o que vocês precisarem. Perfeito, obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, hoje extrapolamos um pouquinho do tempo, foi mais de 1 hora de programa. Eu agradeço pela sua audiência, pela sua participação, por você estar aqui com a gente. Antes de finalizar o programa, não posso deixar de agradecer, né, a Strike 364, que também é um de nossos parceiros, acredita no nosso projeto e está com a gente aí desde o início. E saindo daqui, né, é pra lá que a gente vai comemorar o Happy Hour. Nem é mais Happy Hour, é pelo horário, né? Eu também quero agradecer ao Divine Beauty, né, os meninos que fazem a produção de cabelo, maquiagem e estão comigo aí também nessa jornada. E é claro, ao Rondônia Agora, que está dando voz aos contadores, empresários e pessoas que acreditam na economia do nosso estado. Mais uma vez agradeço a você, André. Muito obrigado. E a toda a equipe que está aqui comigo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.